Dando continuidade à história, a transformação de Jacira. Na manhã seguinte, Jacira levantou-se cedo, vestiu-se, arrumou o quarto, foi à cozinha, fez café, esquentou o pão, tomou o café, lavou a xícara, enxugou e guardou, apanhou a bolsa e saiu. Eram 7 horas e seus pais ainda dormiam. O dia estava bonito e ela sentiu-se alegre e feliz. Ia iniciar uma vida nova. Sentiu-se livre, mais dona de si, disposta a dar o máximo na realização do novo trabalho. Era gratificante sentir-se dona do próprio destino, decidir como queria viver dali para frente. Em seus olhos havia um brilho novo, um entusiasmo que nunca sentira antes. Tomou o ônibus sem se importar de viajar em pé, apertada entre uma senhora gorda carregada de pacotes e um jovem de ombros largos que tomava todo o espaço, fazendo com que ela se apertasse entre os dois. No centro da cidade, todos desceram e ela respirou aliviada. Encaminhou-se para o ponto do ônibus que a levaria até a casa de Margarida. Não tinha fila. Logo o ônibus chegou lotado, mas todos desceram e ela subiu e acomodou-se satisfeita. Algumas pessoas subiram e uma mulher morena pediu licença e sentou-se ao lado dela. Estava bem vestida e um delicado perfume vinha dela. O ônibus partiu e depois de alguns minutos de viagem a mulher disse de repente: "Continue assim que você vai conseguir tudo o que deseja." Surpreendida, Jacira não entendeu bem o que disse. "Você está mudando sua vida. Pode ir em frente que vai dar certo, apesar daqueles que não desejam seu sucesso." "Como é que a senhora sabe?" Em vez de responder à pergunta, ela disse: "Meu nome é Lídia Martini, e o seu?" "Jacira da Silva, estou mesmo mudando de vida. Como a senhora sabe?" Lídia sorriu e respondeu: "Às vezes eu sei o que as pessoas estão pensando. Senti que você deixou o emprego e está começando a trabalhar por conta própria." "É verdade. Que mais a senhora sabe?" "Na verdade, desde criança vejo espíritos e converso com eles que me orientam." Jacira sentiu um arrepio e tornou: "A senhora não tem medo?" Lídia sorriu, seus olhos brilharam quando respondeu: "Não, eles trouxeram luz à minha vida. Com eles tenho aprendido a lidar com minhas emoções e encontrado respostas para as minhas dúvidas. Perdi o medo da morte porque eles me mostraram que só existe vida e que nosso espírito é eterno." "A senhora fala como um amigo meu que muito me tem ajudado." "Não me chame de senhora. Faz-me sentir velha. Não tive a intenção, eu sei. Mas sinto que podemos ser amigas." Ela tirou um cartão da bolsa, entregou a Jacira e continuou: "Vou descer daqui a pouco. Vá à minha casa qualquer dia desses. Alguém está me dizendo que sua vida vai mudar não só no aspecto profissional, mas também no afetivo. Vai conhecer uma pessoa que fará a diferença." "Eu já conheci, tenho um namorado." Lídia abanou a cabeça negativamente. "Não se trata dele. Você vai conhecer quando estiver pronta." "Como vou saber?" "Você saberá. É só o que posso dizer por agora, mas vá à minha casa e conversaremos. Vou descer no próximo ponto. Foi um prazer conhecê-la. Sucesso para você." "Obrigada, eu irei sim." Lídia desceu e Jacira, intrigada, seguiu-a com os olhos até perdê-la de vista. 5 minutos depois chegou sua vez de descer, mas a conversa que tivera não lhe saía da cabeça. Foi a primeira coisa que disse para Margarida assim que chegou: "Hoje me aconteceu uma coisa estranha." Contou tudo quando tinham conversado e, ao terminar, Margarida tornou: "Ela é médium, igual ao seu Norberto, que tinha um centro espírita e recebia o pai José. Quando precisava, minha mãe ia conversar com ele e pedir conselhos e sempre teve bons resultados. Ele ajudou muito nossa família. Ela não me pareceu uma pessoa religiosa. Era uma mulher muito elegante, bem vestida, fina, amável. Gostei dela." "Ela deve mesmo receber espíritos. Como ia saber tudo sobre você?" "Ela disse que tinha amigos espirituais que lhe contavam as coisas. Igual seu Norberto, que tinha o pai José. Ele também era um espírito." "Seja como for, assim que tiver um tempinho vou fazer uma visita a ela. Eu vou com você." "Não vou perder essa. Ultimamente tenho me preocupado muito com o futuro do Marinho. Não sei se fiz bem em não querer que o pai dele soubesse que tivemos um filho." "Você nunca falou sobre isso." "É uma coisa que eu não gosto nem de lembrar, mas eu era muito nova, apaixonei-me." "Quando você engravidou, ele foi embora?" Margarida hesitou um pouco, depois disse: "Eu lhe disse isso, mas não foi bem assim. Nós nunca moramos juntos. Ele era casado, tinha 2 filhos. Eu não quis prejudicar a família dele. Quando fiquei grávida, entendi que deveria assumir sozinha as consequências dos meus atos. Eles moravam perto da minha casa e eu não queria que ninguém soubesse que ele era o pai do meu filho." "Você foi corajosa." "Minha mãe brigou muito comigo, exigia que eu dissesse o nome do responsável, mas eu nunca disse. Meu pai ficou furioso, mandou-me embora de casa. Arrasada, mas digna, fui morar em um pensionato das freiras no bairro de Ipiranga. Lá eles recolhiam as mães solteiras até o nascimento do bebê, e caso elas não pudessem ou não quisessem assumir a criança, arranjavam pais para fazer a adoção da criança."
Você sofreu muito. As freiras foram muito boas comigo. Logo de início eu lhes disse que assumiria o bebê. Minha família nunca me procurou e eu fui levando. Ajudava as freiras fazendo o que podia e foi lá que aprendi corte e costura. Arranjei emprego em uma casa de família e deixava Marinho na creche com as freiras para trabalhar. Sou muito grata a elas pelo que fizeram por mim. Economizei, comprei uma máquina de costura, comecei a costurar e o resto você já sabe. A cada dia eu admiro mais. Qualquer outra iria atrás do pai do menino pedir dinheiro, brigar na justiça. Você foi muito digna. E não me arrependo. Acho até que o Hélio gostava muito de mim. Soube que me procurou muito. Eu custei a esquecer o amor que sentia por ele. Mas de que me adiantaria lhe contar a verdade? Ele estava casado, tinha 2 filhos. Não acho que iria separar-se da família por minha causa. Mas se ele quisesse fazer isso, eu ia me sentir muito mal por ter sido a causa da dissolução de uma família. Afinal, eu me apaixonei, vivi momentos de muito amor e não me arrependo. Tenho um filho que é tudo para mim. Foi melhor assim. Ele que seja feliz com os seus. Eu vou procurar viver minha vida em paz. Qualquer hora, você vai encontrar alguém e refazer sua vida. Não sei se quero. Estou vivendo em paz sem ninguém para mandar em mim e depois eu não suportaria colocar em casa um homem que viesse a mandar em meu filho. É por esse motivo que desejo muito que nosso ateliê dê certo. Quero ganhar dinheiro, fazer meu filho estudar, ter uma carreira, ser bem encaminhado na vida. Vai dar certo. Vamos trabalhar muito, ganhar bastante dinheiro. Quero provar para minha mãe que eu posso, que sou capaz e, inclusive, dar à nossa família uma vida melhor. Isso mesmo. Vamos ao trabalho. Assim é que se fala. As 2 foram para a sala de costura e dedicaram-se ao trabalho com entusiasmo. Lidar com coisas bonitas, moda, tecidos coloridos, era muito agradável e elas adoravam. A partir daquele dia, Jacira entrou na rotina. Levantava muito cedo e fazia tudo como no primeiro dia. Só não tinha horário para voltar. No decorrer dos dias, o serviço foi aumentando, novas clientes apareceram, ela ia chegando em casa cada dia mais tarde, tomava o último ônibus. Em casa, Geni fizera de tudo para impressioná-la. Nos primeiros dias deixara a louça para lavar, roupas amontoadas, casa sem limpar, mas como Jacira fazia tudo conforme prometido e ignorava o resto, ela fora forçada a ir cuidando da casa. Fingia-se de doente, mas como a filha nunca estava, ela não tinha plateia. Aristides tinha ido falar com José da oficina mecânica para dizer que ele aceitava o emprego, mas ele já havia arranjado outra pessoa. Como estava mesmo decidido a encontrar trabalho, todos os dias depois do café saía procurando. Depois de quase um mês, finalmente chegou em casa muito alegre. Tinha conseguido um emprego. Reencontrara um ex-colega de fábrica que, ao aposentar-se, com o dinheiro que recebera da empresa, alugara uma casa e montara um bar. Ele andara o dia inteiro na sua busca, entrara no bar para tomar um refrigerante e viu no caixa seu amigo Eusébio. Abraçaram-se contentes e, ao saber que Aristides desejava trabalhar, disse-lhe: "Estou precisando de um garçom. Tenho apenas um menino que na hora do movimento não dá conta. É trabalho duro, é salário mínimo, mas tem as gorjetas, outra coisa, sem carteira assinada. Não tenho dinheiro para isso." "Eu aceito. Quando posso começar?" "Amanhã mesmo. Eu abro às 10 da manhã, mas se tem movimento vou até às 11 da noite. O movimento maior é nos fins de semana." "Eu estarei aqui amanhã às 10. Quando contou para Geni, ela não gostou. "Um bar, no meio de pinguços de mulheres da vida? Você vai ficar viciado depois de velho?" "Você faria melhor em não ser tão maldosa. Vou trabalhar, trazer dinheiro para casa, melhorar a nossa vida." "E é isso que você me diz?" Geni desatou a chorar. "Todos me abandonaram. O que será de mim agora? O que foi que eu fiz para ser assim tão castigada?" "Você não faz outra coisa a não ser se queixar. É você quem atrai para esta casa a miséria em que se transformou nossa vida. De hoje em diante não quero ouvir nem mais uma frase de queixa. Se quiser ficar na maldade, fique sozinha. Eu tenho 63 anos, mas me sinto forte, capaz e quero ter uma velhice melhor. Vou trabalhar, economizar, coisa que nunca fiz. Se tivesse feito, hoje seria um comerciante como Eusébio. Mas não, entreguei-me à preguiça, ao desânimo, achando que o mundo tinha acabado para mim. Mas Jacira fez-me ver que eu ainda posso mudar, fazer alguma coisa, ser útil, sentir-me vivo. Só eu vou ficar sofrendo, porque quero. Porque tenho uma cabeça viciada na preguiça, na incapacidade, vive de ilusão lendo essas revistinhas de fotonovela, sonhando com as mocinhas e com o príncipe encantado, como se a vida fosse só isso. Abra os olhos, mulher. Antes que seja tarde, cuide de si, da casa, de sua vida. Deixe de se queixar e fingir que está doente. Se não mudar, qualquer dia desses vai acabar ficando doente de verdade. Geni
soluçava desesperada. Nunca Aristides tinha sido tão duro com ela. Ele sempre a tratara com suavidade, desde o namoro, como se ela fosse uma boneca delicada. Por que estava sendo tão duro? Ela chorava de medo. Além dos filhos, corria o risco de perder também o marido? E se ele desgostoso com ela, fosse embora de vez, o que seria dela? Sem dizer mais nada, correu para o quarto, deitou-se e continuou chorando. Sentia que ele estava cansado de suas artimanhas para se poupar e obrigar os outros a fazer tudo do jeito que ela queria. Mas no dia seguinte, assim que o marido e a filha saíram para o trabalho, ela, olhando a pia cheia de louças e a mesa posta, achou melhor arrumar tudo. Sentia-se solitária, abandonada. Quando terminou, foi para o quarto pensando em deitar-se mais um pouco. Mas ao passar pelo corredor, sentiu um cheiro desagradável vindo do banheiro. Aristides tomara banho antes de sair e deixara toalhas espalhadas pelo chão. Irritada, foi colocá-las no cesto de roupas sujas. Ele estava cheio. Lágrimas vieram-lhe aos olhos e ela não sabia se eram de raiva ou de repugnância por precisar fazer aquele serviço. Jacira costumava cuidar de tudo antes de ir trabalhar. Lembrou-se de que fazia alguns dias que ela não mexia no cesto. O cheiro de mofo vinha dele. Deixando as lágrimas correrem livremente, sustentando a respiração, Geni tirou toda a roupa e levou-a para o tanque. Resignada, colocou-as de molho em água e sabão enquanto a máquina de lavar enchia. Depois as colocou para lavar, foi para a sala, apanhou uma revista, foi para o quarto e estendeu-se na cama, mergulhando prazerosamente na leitura. Mais tarde sentiu fome. Desde que começaram a trabalhar, Aristides comia no emprego. Nós servimos refeições aqui, não tem cabimento. Você iria almoçar em casa, dissera Eusébio desde o primeiro dia. A princípio, Geni achara bom não ter de fazer almoço. Comia qualquer coisa, pão, banana, ovo frito, o que tivesse na hora. Mas depois de alguns dias começou a sentir vontade de comer um bom prato de arroz com feijão, um bife acebolado, do qual ela gostava tanto. Levantou-se e foi para a cozinha. Decidiu fazer um almoço de verdade. Colocou feijão na panela de pressão, refogou o arroz e aspirou o cheiro do tempero com prazer. Enquanto cozinhava, ela pensava, todos foram embora, ninguém liga para mim. Eles querem me ver acabada, chorando, implorando que me ajudem, mas eu não vou lhes dar esse gosto. Vou me tratar bem, fazer do jeito que eu gosto, colocar aquela pimenta vermelha que eu adoro e o Tide não gosta. Fez tudo no capricho e, em vez de estender o pano de prato para comer como de costume, foi buscar uma toalha, arrumou a mesa com copo, guardanapo de papel e tudo. Depois se sentou satisfeita e almoçou saboreando a comida que havia preparado, que nunca lhe pareceu tão gostosa. Fazia muito tempo que não se sentia tão bem, tanto que não deixou a louça para lavar. Arrumou tudo, depois foi estender a roupa para aproveitar o sol. Quando acabou, apanhou uma revista e sentou-se na poltrona da sala para ler. Naquela noite, Jacira trabalhou até muito tarde. Elas desejavam entregar 2 vestidos para uma cliente que iria viajar para o exterior na noite seguinte, e ela só se deu por satisfeita quando os viu prontos. É melhor você ir logo para não perder o ônibus. Pode deixar que eu guardo tudo. Jacira concordou, apanhou a bolsa e saiu apressada. Ao chegar no portão, encontrou com Nelson e disse: eu não sabia que estava aqui. Esqueceu? Você me prometeu que iria sair mais cedo. Estou esperando desde as 9 horas e já são quase meia-noite. Eu sinto muito, mas nós tínhamos de acabar 2 vestidos para entregar amanhã. Vamos andando, senão perderemos o ônibus. Durante todo o trajeto de volta, Nelson ficou calado. Jacira notou que ele estava irritado e sentiu-se culpada por ter combinado de sair mais cedo. Tentou conversar, mas ele respondia por monossílabos e ela também ficou calada. Ao chegarem perto da casa dela, pararam e ele disse sério: nós precisamos conversar. Esta situação não pode continuar. Eu não devia ter marcado tão cedo. Estava tão empenhada em acabar o serviço que só me dei conta do horário quando Margarida me alertou que eu iria perder o ônibus. Vamos nos sentar na praça e conversar? É tarde, deixa para outro dia. Não, tem que ser hoje. Está bem, mas não vamos demorar. Andaram até a praça, sentaram-se e Nelson segurou a mão dela dizendo em tom conciliador: Jacira, eu gosto muito de você. Depois de tudo que passei nesta vida, tinha jurado não amar mais nenhuma mulher. Quando a conheci, gostei porque, sendo mais amadurecida, nosso relacionamento seria mais confiável. Fez ligeira pausa e, notando que ela o ouvia com atenção, continuou: quando você trabalhava na oficina, tinha horário, tudo ia muito bem. Mas depois que resolveu trabalhar com Margarida, nosso namoro tem sido muito prejudicado. Ela retirou a mão e fez menção de responder, mas ele pediu: estou abrindo meu coração e peço-lhe para ouvir tudo quanto tenho a dizer, sem me interromper. Vendo que ela concordou, ele prosseguiu: você não tem hora para estar comigo, todas as noites trabalha até muito tarde e nos fins de semana sempre tem mais alguma coisa para fazer na casa de Margarida.
Eu me sinto rejeitado. Sinto que você não gosta tanto de mim como eu pensava. Nunca me liga durante o dia, não se esforça para estar comigo. Para você o trabalho vem antes de mim. Eu fico sempre em segundo lugar. Isso não é amor. Ele se calou triste e ela tentou esclarecer. Você está enganado, você é meu primeiro namorado, eu prezo muito a sua amizade, mas entenda, eu estou tentando melhorar de vida. Meu trabalho é muito importante e eu quero vencer. Até aqui minha vida tem sido muito difícil. Pela primeira vez estou tendo uma chance de conseguir coisa melhor. Nosso negócio está indo bem, estou ganhando mais do que antes, estou certa de que vai melhorar muito mais. Você já me disse tudo isso, mas tenho uma proposta para lhe fazer. Estou me sentindo muito sozinho. Quero que venha morar comigo. Tenho uma casa boa, ganho o suficiente para lhe oferecer uma vida confortável e você não vai mais precisar trabalhar. Se tudo der certo, mais tarde poderemos nos casar. Jacira sentiu como se ele tivesse lhe jogado um balde de água fria. Teve vontade de responder que não, mas ele segurou a mão dela novamente. Não responda nada agora. Quero que pense no assunto. É uma forma de demonstrar se gosta mesmo de mim e se confia no meu amor. Jacira respirou fundo e respondeu. Está bem, prometo que vou pensar, mas agora preciso ir, é muito tarde, amanhã preciso me levantar cedo. Ela levantou-se, ele abraçou-a com força e beijou-a nos lábios longamente. Depois disse, pense bem, eu quero muito você, não vejo a hora de podermos estar juntos para sempre. Jacira sentiu uma sensação desagradável, uma inquietação e vontade de ir embora. Na porta de casa despediu-se rapidamente e entrou sentindo-se aliviada. A casa estava às escuras e ela foi direto para o quarto. Havia jantado muito cedo com Margarida, mas apesar do adiantado da hora, estava sem fome. Aquela conversa com Nelson a irritara muito. Tomou um banho, estendeu-se na cama recordando suas palavras. Para ela, o trabalho significava sua libertação. A figura de Geni apareceu em sua mente. A proposta dele iria transformar sua vida e torná-la uma cópia de sua mãe. Agora que estava tendo a chance de tornar-se independente, não permitiria que ninguém a impedisse. Tendo decidido recusar a proposta dele, deitou-se e, sem pensar em mais nada, adormeceu. Na manhã seguinte, na casa de Margarida, Jacira desabafou. Vou acabar meu namoro com Nelson. Margarida olhou-a surpreendida. Por que aconteceu alguma coisa? Ele estava irritado porque não tenho tido tempo para sair. Quer que eu deixe de trabalhar e vá morar com ele. Veio com uma conversa de que ele pode me sustentar, dar-me conforto, mas eu quero muito mais. Eu quero ser independente e ele quer me pôr de novo na coleira, mandar em mim. Por esse motivo é que eu não quis me casar de novo, mas eu já experimentei o amor, tenho meu filho e me sinto bem assim. Mas você está começando sua vida amorosa. Se acabar com o namoro, não vai se arrepender? Sabe que não. Tem dia que me sinto bem em conversar com ele, mas há outros que quando estamos juntos não vejo a hora de ir embora. Nesse caso é melhor terminar mesmo. Você não o ama. Pode ser, mas eu estou descobrindo que posso ter uma vida melhor. Pela primeira vez sinto prazer em trabalhar. Adoro ouvir nossas freguesas elogiarem nossos vestidos. Sinto-me útil, realizada. Gosto de manusear esses tecidos tão lindos, aprender a olhar a moda, sentir que estou viva. Margarida sorriu e respondeu, é o que eu sinto também. Que bom que você me entende. O prazer de fazer, de criar coisas bonitas me fascina. Você está certa de que é isso mesmo que quer? Jacira suspirou pensativa, só não sei como dizer a ele. Parece que o estou rejeitando, sendo ingrata, cruel. Ele foi o primeiro homem que gostou de mim. Eu tenho me esforçado para gostar dele. Mas ontem, quando ele me beijou, eu queria sair correndo. Margarida colocou a mão sobre o braço da amiga e tornou, no amor não há como fingir. Quando você ama, quer ficar junto. Se em vez disso não tolera a intimidade, o melhor mesmo é sair fora. Dizer que não está preparada. Ele vai sofrer, mas respeitar sua atitude. Seria cruel fingir um amor que não sente. Aquela mulher que você conheceu no ônibus acertou. Como assim? Ela disse que a sua vida ia mudar até no lado afetivo. Isso significa que você vai gostar de outro. Será? Duvido. Nelson foi o único homem que me viu como mulher. Isso foi no tempo que você era triste e deprimida. Hoje você está muito diferente. Vai aparecer outro, sim. Jacira sorriu, pegou a bolsa, apanhou o cartão da mulher que conhecera no ônibus e leu. Lídia Martini. Ela disse que mora perto daqui e convidou-me para ir à sua casa a fim de conversarmos. Estou com vontade de ir até lá. O que você acha? Se você for, eu vou junto para ver o que ela pode dizer sobre a minha vida. Se ela for como o seu Norberto, pode nos ajudar e aconselhar. Margarida olhou o cartão e continuou. Essa rua fica aqui perto, podemos ir a pé. Seria bom irmos antes de o Marinho voltar da escola. E o vestido da Dona Odete? Ela ficou de vir experimentar amanhã. Está bem adiantado, estou morrendo de curiosidade. Está bem, vamos.
As duas saíram e em 10 minutos estavam tocando a campainha da casa. Enquanto esperavam no pequeno portão de ferro, contemplavam encantadas o jardim de onde um belo pé de primavera, cheio de flores, subia ao lado da varanda. Uma mocinha abriu a porta e, vendo-as, aproximou-se. Meu nome é Jacira e essa é minha amiga Margarida. Gostaríamos de conversar com a dona Lídia. Ela está? Está sim, um momento, vou avisá-la. Ela entrou novamente na casa e alguns segundos depois voltou acompanhada por Lídia, que, vendo-a, sorriu, abriu o portão e convidou-as a entrar. Eu sabia que viria. Essa é minha sócia Margarida. Lídia olhou-a firme nos olhos dela e disse: é um prazer recebê-las em minha casa. Adorei seu jardim. O que faz para que as flores sejam tantas e tão bonitas? Perguntou Margarida. Elas gostam de ficar aqui porque sabem que são muito amadas. Eu adoro esse jardim e elas retribuem. Entraram na sala e Lídia, aproximando-se da mocinha que as recebera, disse: esta é minha filha Estela, é ela quem cuida do nosso jardim. Está muito bonito, disse Margarida, continuando. Desculpe termos vindo fora de hora. É que mais tarde meu filho chega da escola e eu não poderia mais sair. Eu desejava muito conhecê-la. Fizeram bem. Sentem-se. Vamos conversar. Depois de vê-las acomodadas no sofá, Lídia, voltando para Jacira, tornou: você veio porque as coisas que eu disse começaram a acontecer. É, de fato. Há algum tempo minha vida vem mudando. Tenho tomado decisões. Algumas eu sei que foram acertadas, mas há uma que você sabe que deve tomar, mas fica dividida pelo receio de decepcionar uma pessoa para a qual é muito grata. Isso mesmo. Meu namorado quer que eu vá morar com ele e deixe de trabalhar. Isso eu não vou fazer. Vocês estão trabalhando por conta própria e adoro o que estão fazendo. Eu sinto que terão mais sucesso do que esperavam. Lídia fechou os olhos durante alguns segundos, depois disse: a amizade de vocês vem de outras vidas, quando pertenceram à mesma família. Têm grande afinidade espiritual. Você, Margarida, sempre lutou para conseguir melhorar de vida, mas nada dava certo. Teve algumas decepções que a fizeram sofrer, mas nunca se entregou à depressão. Sempre lutou com coragem e alegria. Ao reencontrar Jacira, que também não era feliz, você sentiu vontade de ajudá-la. Unidas, encontraram motivação para mudar e progredir. A voz de Lídia estava um pouco modificada e ela falava com firmeza e doçura. As duas ouviam comovidas, percebendo que havia alguma coisa diferente no ar. Parecia-lhes que de repente o ar se tornara mais leve e um sentimento de alegria as envolvia. Depois de alguns segundos em silêncio, Lídia perguntou: quem é Hélio? Margarida estremeceu, mas não respondeu. Lídia continuou: é um homem alto, moreno, rosto cheio, cabelos lisos penteados para trás. Veste uma camisa azul e está me mostrando um anel de ouro de formatura com uma pedra vermelha. Meu Deus, é o pai do Marinho. É esse mesmo. Ele pede para lhe dizer que está muito arrependido do que fez, deseja que o perdoe. Margarida trêmula não conseguia conter as lágrimas. Eu não tenho raiva dele, também tive culpa pelo que aconteceu. Disse que você deveria ter lhe contado sobre Marinho. Ele os teria amparado e você não teria sofrido tanto. Nunca se conformou com seu desaparecimento e só agora, depois que ele morreu, foi que descobriu tudo. Margarida chorava enquanto Jacira segurava a mão dela, tentando dar-lhe coragem. Não sabia que ele tinha morrido. Como foi isso? Foi de repente do coração faz mais de 1 ano. Eu nunca soube, murmurou Margarida enquanto as lágrimas continuavam a banhar-lhe o rosto emocionado. Ele precisa ir embora, melhorar. Quando puder, voltará para proteger-lhe ao menino. Admire a sua coragem e a mulher que você é. Entendeu que você desapareceu da vida dele para não criar problemas com sua esposa e seus outros filhos. Lamenta não ter lhe ajudado quando mais precisava. Lídia calou-se, respirou profundamente, abriu os olhos e disse: vamos mentalizar uma luz azul clara e envolvê-lo com amor, desejando que ele se recupere logo. Ela fez uma oração que as duas acompanharam em pensamento. Depois abriu os olhos, levantou-se e voltou em seguida, trazendo uma bandeja com copos e uma jarra de água, colocando-a sobre a mesa. Encheu os copos, deu às duas, servindo-se também. Tomaram água. Quando se sentiu mais calma, Margarida quebrou o silêncio, comentando: estou triste e não sabia da morte dele. A morte faz parte da vida. Todos nós teremos que passar por essa viagem. Mas como vocês viram, ela não é o fim de tudo. É apenas uma mudança de estado e de lugar. Nós continuaremos vivendo em outras dimensões. Eu tenho um amigo que muito me ajudou, chama-se Ernesto Vilares. Trata-se de um homem muito instruído que estuda os fenômenos da vida e tem me falado sobre todas essas coisas. Já tive a oportunidade de fazer alguns cursos com ele e considero um mestre no assunto. Fico feliz que vocês o conheçam. Se puderem, frequentem o instituto dele, respondeu Lídia com alegria.
Eu já assisti a algumas aulas. Ele deu-me uma bolsa e eu aproveitei. Suas palavras mudaram a minha vida. Jacira contou como o conhecer e as experiências que tivera quando dormira e conhecer uma mulher chamada Marina que disse ser sua protetora e finalizou. Eu estava me sentindo tão bem, tão feliz que quando acordei reclamei. Preferia continuar dormindo. Eu a conheço. No dia em que se sentou ao meu lado naquele ônibus, eu a vi perto de você. Foi ela quem pediu que lhe desse meu endereço. É incrível, comentou Margarida. Sempre ouvi falar de espíritos. Algumas vezes cheguei a ir a um centro espírita, mas tive medo de voltar lá. Minha mãe dizia que é um lugar perigoso. As pessoas têm medo do que não conhecem e não podem controlar. Mas os espíritos são pessoas comuns que viveram aqui e continuam como eram do outro lado da vida, tendo qualidades e pontos fracos. De um modo geral, não podem nos fazer mal. Só conseguem nos envolver de forma negativa quando não valorizamos a vida. Depreciamo-nos, ficamos no mal. São nossas fraquezas que lhes abrem a porta da nossa intimidade. Quando estamos no mal, não atraímos só espíritos perturbados, mas também pessoas que podem nos prejudicar. O que aconteceu hoje abriu minha cabeça. Desde que Jacira falou de você, senti muita vontade de conhecê-la. Mas pensei que fosse para saber se o nosso negócio ia dar certo. O que aconteceu aqui foi uma prova muito grande de que a vida continua depois da morte. E isso, para mim, é mais importante que tudo. De fato, a prova de que somos eternos nos comove e amplia nossos horizontes. Saber dessa realidade é uma bênção que devemos agradecer à bondade divina, comentou Lídia com os olhos brilhantes de alegria. Gostaria de saber mais sobre esse assunto, tornou Margarida. Voltem aqui sempre que desejarem, terei prazer em conversar com vocês. Tenho muitos livros de pessoas que estudaram o assunto e posso emprestar-lhes. São pesquisas que comprovam que a vida continua. Jacira interveio. Você falou que estou sem coragem de tomar uma decisão. Devo acabar com esse namoro? Essa resposta está dentro do seu coração. Só você pode decidir. Pense no assunto, analise seus sentimentos e decida de acordo com a sua verdade. Seja qual for sua decisão, seja sincera. Não tenha receio de ser verdadeira. Eu já pensei e sei o que fazer. Lídia foi até a estante de livros, apanhou alguns e mostrou-os para elas, dizendo: 2 desses são romances espiritualistas ditados por espíritos aos médiuns. São mais simples e fáceis de entender. Os outros são estudos feitos por cientistas sobre os fenômenos da mediunidade. Eu gosto muito desse, continuou Lídia, apanhando um deles. Chama-se Fatos Espíritas e foi escrito por Sir William Crookes, um cientista inglês. Trata-se de um caso de materialização que ele pesquisou. Ele provou que a vida continua depois da morte do corpo físico. Tem fotos do espírito materializado. Como foi isso? Indagou Jacira admirada. É melhor você levar e ler. É muito interessante, disse Lídia. Jacira segurou o livro, folheou e disse admirada. É incrível. Todas as pessoas deveriam ler isso. Nem todos estão preparados para essa realidade. Cada coisa acontece no tempo certo. Agora é o meu tempo. Pode me emprestar? Indagou Jacira. Sim. Eu adoro romances, disse Margarida. Lídia indicou um deles. Ao se despedirem, Margarida agradeceu muito a atenção e, abraçando-a, disse: Sinto que encontrei uma amiga. Gostaria de convidá-la para ir conhecer minha casa. Leve sua filha. Terei o maior prazer em mostrar-lhe nosso trabalho. Domingo de manhã tenho um compromisso, mas à tarde passarei lá. Nesse caso, eu também estarei à sua espera. Elas despediram-se e durante o trajeto de volta comentaram com emoção o encontro. Recordando que Lídia dissera que seriam bem-sucedidas no trabalho, elas retomaram as atividades com entusiasmo. Naquela noite, para compensar, Jacira deixou a casa da amiga 1 hora mais tarde do que o habitual. Apesar disso, estava satisfeita por quanto tinham adiantado bem a tarefa. Assim que fechou o pequeno portão do jardim e ganhou a rua, viu Nelson na esquina se aproximando. Pela sua fisionomia, percebeu logo que ele não estava bem. Faz mais de 1 hora que estou esperando. Tive vontade de tocar a campainha da casa para chamá-la. Você sabe que eu não gosto que faça isso. Não é possível que vocês tenham tanto trabalho assim. Acho mais é que vocês ficam conversando. Parece que o fato de saber que eu estou esperando não importa. Jacira parou de caminhar, olhou bem nos olhos dele e respondeu: Tanto importa que tomei uma decisão. Você vai deixar o trabalho e se mudar para minha casa? Não. Eu não gosto de pensar que você está me esperando. Eu decidi que não quero ir morar com você. Não estou entendendo. Nesse caso, o melhor é acabar com o nosso namoro. Eu não estou preparada para fazer o que você quer. Eu quero melhorar minha vida, dedicar-me de corpo e alma ao trabalho. Esse é o meu objetivo agora. Por esse motivo, é melhor não nos vermos mais. Ele olhou admirado e respondeu nervoso: Depois de tudo que eu fiz por você, não esperava que me dispensasse como se eu nunca tivesse sido nada em sua vida.
A atitude dele indignou Jacira, que colocou as mãos na cintura e retrucou irritada. O que você fez por mim, além de reclamar porque sou uma mulher que trabalha e luta por uma vida melhor? Você está iludida. Acreditou nas bobagens daquele professor, mas vai cair do cavalo. A realidade é bem outra. Você não fica rica só porque quer. Quem nasce pobre, morre pobre. Você é um conformado, sem ambições. Há anos curte esse emprego, fazendo tudo sempre igual. Eu não quero isso para mim. Vou aprender muitas coisas, melhorar de vida, dar conforto à minha família. Sua família tem vivido pendurada em você e vai continuar assim. Estou arrependido pelo tempo que perdi com você. Pois vá com Deus e me deixe em paz. Nunca mais quero vê-lo. Jacira saiu pisando duro, apertando o livro que segurava e a alça da bolsa. Caminhou rapidamente, tentando se acalmar. Chegou no ponto do ônibus que já estava encostado e subiu apressadamente. Sentou-se ao lado da janela e quando o ônibus saiu, ela ainda viu Nelson olhando com raiva para ela. Aos poucos, Jacira foi se acalmando e alguns minutos depois, recordando-se da cena de momentos antes, começou a rir. Como pudera pensar que gostava do Nelson? Ela que tivera receio de magoá-lo, agora percebia que ele não era nada do que imaginara. Era um homem possessivo, autoritário, que desejava manipulá-la e impedir que ela continuasse progredindo. Se aceitasse o que ele queria, iria se transformar em uma mulher apagada, infeliz e derrotada. Ela descobrira o prazer de tomar decisões que tinham transformado sua vida para melhor. Não queria de forma alguma voltar atrás. Sentia-se mais dona de si, mais forte. Esse caminho não tinha volta. Ao contrário, ela só aceitaria ir para a frente. As palavras de Lídia confirmaram o que ela sentia. Lembrou-se do espírito de Marina. Ela colocara Lídia em seu caminho. Sentia que podia confiar na amizade dela. Era prazeroso fazer amigos, encontrar pessoas que valorizavam sua amizade. Lembrou-se das palavras de Geni. Não existe amizade sincera. As pessoas são interesseiras e só fazem o que lhes convém. Eu não tenho amigas, não confio nelas. Ela nunca tivera amigos porque sua mãe pensava dessa maneira. Acreditara em suas palavras, reconhecia agora o quanto estava equivocada. Havia pessoas boas, capazes de cultivar uma amizade. Margarida era uma prova disso. Sentia que Lídia também era confiável e iria se tornar uma boa amiga. Ela sabia que a mãe pensava daquela forma. Acreditara em tudo que ela lhe dissera. Ficara só e triste. Não se lembrava de vê-la recebendo alguém em casa. Já o pai tinha vários amigos fora de casa, mas nunca os convidara para visitá-los, certamente porque Geni não gostava. Ela não queria ser igual à sua mãe. Gostaria de ter amigos para conversar, compartilhar suas alegrias e tristezas. Arrependia-se de ter se deixado influenciar pelas ideias de Geni. Por ela pensar dessa forma, nunca convidara a Margarida para ir à sua casa. Era sempre ela que ia à casa da amiga, mesmo nos dias em que não tinha de trabalhar. Talvez fosse o momento de mudar isso. Ela não desejava passar o resto da vida em uma casa onde não pudesse receber seus amigos. O que Geni faria se ela levasse Margarida em sua casa? Jacira desejava mudar, sentia prazer em desfrutar da amizade de pessoas das quais gostava. Era muito agradável trocar ideias com Margarida e agora com Lídia. Lembrou-se das pessoas que conhecera no espaço do Dr. Ernesto. Eram amáveis, inteligentes, educadas, falavam coisas boas. Quando ia às aulas, várias delas se aproximavam para conversar. Contudo, ela se afastara com medo de não ser apreciada. Quem nasce pobre não tem chance na vida. Dê graças a Deus por encontrar um emprego na oficina, senão estaríamos morrendo de fome. De novo as palavras de Geni vinham-lhe à mente, ou então, não adianta querer ser o que não é, não adianta querer se pintar para aparecer, você nunca será bonita, seja discreta, não deve sair por aí como se fosse uma prostituta. Essa era a maneira de pensar de sua mãe. Ela já não pensava mais assim, sabia que havia um bom lugar na vida e percebia que poderia ocupá-lo se quisesse. Sentia-se melhor, com coragem para lutar em busca de uma vida melhor, e o primeiro passo seria livrar-se das crenças que durante a vida inteira ouvira da mãe e às quais já não acreditava mais. Ela conseguira mudar de vida e estava trabalhando por conta própria, sendo capaz de sustentar melhor sua família. Um homem havia se interessado por ela, beijara, quisera viver com ela, sustentá-la. Ela o havia recusado porque não o amava o suficiente. Mas esse acontecimento provara que, como mulher, tinha condições de encontrar alguém que a amasse de verdade e com o qual construiria sua família. Sentia-se livre, capaz, feliz e forte. Tinha toda uma vida pela frente para construir sua felicidade. Chegou em casa e encontrou Geni sentada na sala lendo uma de suas revistas. Vendo-o entrar, comentou: "A cada dia você chega mais tarde. Onde ficou até essa hora?"
Apesar do tom malicioso, Jacira não se incomodou e respondeu: trabalhando. Temos tido muito serviço. Amanhã vou receber e no sábado você vai comigo ao supermercado fazer as compras do mês. Eu? Não tenho saúde para essas andanças. Você nunca sai de casa. Está na hora de dar uma volta, respirar um ar. Eu sou doente, canso-me com facilidade. Não vou aguentar. Vai sim. Andar faz bem à saúde. Não vai precisar carregar nada. Eu vou mandar entregar. Depois estou pensando em lhe comprar algumas peças de roupa. Geni arregalou os olhos. Para mim? Sim. Ganhei um pouco a mais e quero que escolha alguma coisa no bazar. Os olhos de Geni brilharam quando ela respondeu: vamos ver se consigo ir. Jacira sorriu e Geni continuou: deixei comida no forno. Comi com margarida, vou só tomar um café com leite. Jacira foi à cozinha e notou que não havia nenhuma louça suja. Geni limpara tudo. Sentiu-se feliz, tomou seu café com leite e bolachas, depois foi para o quarto. Sentia-se calma e com sono. Lavou-se, vestiu a camisola, deitou-se e em poucos minutos adormeceu. No sábado, Jacira levantou-se muito cedo e foi à casa de Margarida. Fazia 2 meses que elas estavam trabalhando por conta própria, queriam fazer as contas e avaliar o progresso do negócio. O volume de fregueses tinha aumentado e não estavam dando conta de todo o trabalho. Pensavam em contratar uma pessoa para ajudá-las. Jacira queria verificar o montante de despesas que lhes traria se tinham condições. Antes de sair de casa, surpreendeu-se vendo Geni aparecer na cozinha tão cedo. Ela adorava dormir até mais tarde. — O que foi, mãe? Por que se levantou tão cedo? Você vai trabalhar hoje? — Vou. Então não vamos sair para fazer compras? — Vamos sim. No fim da tarde estarei de volta e iremos ao supermercado. Não quer ir comigo? Geni hesitou um pouco, depois respondeu: acho que vai dar. Hoje acordei um pouco melhor. Jacira disfarçou o sorriso e perguntou: papai está dormindo? Está. Ontem ele chegou em casa depois das 11. Hoje só vai para o bar depois do almoço, mas vai ficar lá até de madrugada. Isso não é vida. Ele é aposentado, não deveria ter de continuar trabalhando. Depois um bar não é ambiente para ele. Enquanto isso eu fico em casa sozinha. Você vem cada dia mais tarde. O que farei se me sentir mal? Ele não se queixa, ao contrário, está gostando muito de trabalhar para o Eusébio. Às vezes ele chega em casa com as pernas doendo e vai fazer um escalda-pés. Está velho e não consegue mais ficar correndo de um lado a outro servindo mesas. O trabalho faz bem à saúde. Ele sente-se útil, fica feliz em trazer dinheiro para casa. Em vez de reclamar, você deveria apoiar e agradecer o esforço dele. Não gosto de ficar sozinho o tempo todo. Nos fins de semana ainda é pior. No sábado ele trabalha mais, não tem descanso. Mas eu percebo que ele gosta muito de ir para o trabalho. Está mais alegre, disposto, não parece tão cansado como você diz. Ele não reclama, mas eu sei que está cansado. Você disse que está ganhando melhor. Nesse caso, deveria dizer a ele que não precisa mais trabalhar. Ele está se sacrificando por nós. Eu não penso assim. Ele está mais alegre, disposto. Ontem estava até cantando no banheiro. Agora preciso ir. Vou ficar esperando para irmos às compras. Pode esperar. Durante o trajeto para a casa de Margarida, Jacira foi pensando na conversa com a mãe. Não era verdade o que ela dissera, porque Geni sempre torcia as coisas. Seu pai estava adorando trabalhar no bar do amigo. Aprendera rápido a servir as mesas, era respeitoso, gentil com os fregueses e, além de ganhar boas gorjetas, fizera novos amigos. Ele antes era muito sério, mas depois que começara a trabalhar naquele bar, mudara muito. Jacira se divertia vendo imitar alguns fregueses, brincando com os fatos que presenciava durante o trabalho. A vida deles começara a melhorar. Só Geni ainda continuava insatisfeita e infeliz. Precisava fazer alguma coisa para que ela olhasse a vida de forma mais otimista. Quando chegou na casa de Margarida, encontrou-a mais alegre. Recebeu-a com olhos brilhantes, o que fez Jacira indagar: você está diferente? Aconteceu alguma coisa? Margarida abraçou-a e respondeu: aconteceu. Dona Esther ligou dizendo que estaria aqui dentro de meia hora. Deseja nos fazer uma proposta muito boa. Ela é a nossa melhor freguesa. O que será que ela quer? Não sei. Mas falava com entusiasmo. Pedi para adiantar o assunto, mas ela disse que só falaria pessoalmente. Vai ver que tem alguma encomenda grande. Vamos ter de procurar uma ajudante o mais depressa possível. Outro dia na feira conversei com algumas amigas e já tenho 2 mocinhas interessadas em trabalhar aqui. As 2 moram perto, o que vai facilitar tudo. Vamos fazer as contas para ver quanto poderemos pagar? Vamos contratá-las como aprendizes. Não vai dar mais trabalho? É melhor. Dessa forma posso prepará-las para fazer tudo do nosso jeito. Gosto de ensinar e não me custa nada. As 2 sentaram-se e Jacira apanhou o caderno em que registrava tudo e começou a fazer as contas. No fim, sorriu satisfeita. Tinham ganhado mais do que no mês anterior.
Vou separar um dinheiro para as despesas do próximo mês, deixar alguma reserva, o restante vamos dividir entre nós duas. Tenho vontade de comprar uma geladeira que eu ganhei de Dona Itália quando ela comprou a outra, mas está muito velha, a porta não fecha direito. E você? Vou comprar roupas para a mamãe, quero ver se ela se anima, está sempre reclamando de tudo. Também fica em casa o dia inteiro sem fazer nada. Em casa faz o menos possível. Isso não é bom. O trabalho faz bem à mente. A campainha tocou e Margarida apressou-se em ir atender. Pouco depois voltou acompanhada de uma mulher de uns 40 anos, alta, loura e elegante. Depois dos cumprimentos, Margarida serviu um café e sentaram-se para conversar. Você está muito bem, parece que remoçou, comentou Margarida sorrindo. De fato, você me conhece há muito tempo, desde quando eu tinha o antigo ateliê. Sabe tudo da minha vida. Quando meu marido foi embora com outra, foi com você que eu me desabafei. Eu a considero minha melhor amiga. Quando eu estava casada, vivia rodeada por amigas que desapareceram assim que descobriram que eu tinha perdido aquele marido rico e me mudara daquela mansão para um pequeno apartamento. Você não perdeu nada, elas eram interesseiras. Eu sei, mas você fez o que pôde para me ajudar. Animou-me a procurar trabalho e seu apoio foi muito importante. Agora minha vida vai mudar e eu desejo que você seja a primeira a saber. Esse brilho de felicidade em seus olhos revela que essa mudança será para melhor. Eu estou muito feliz. O diretor da empresa onde trabalho se declarou. Quer casar comigo. Estamos tratando dos papéis do divórcio. Sabe que João ficou furioso com isso? Procurou-me e disse que queria reatar. Eu tive o prazer de dizer não. Se ele está infeliz com a outra, é problema dele. Eu estou apaixonada pelo Renato. Um homem bonito, elegante, gentil, que sabe valorizar uma mulher. É o Dr. Renato Dermazzoli? Esse mesmo. Ele é um homem bonito e rico. O que acontecerá se o João se recusar a assinar o divórcio? Renato diz que vai procurá-lo e convencê-lo a evitar um processo litigioso. Pelo que eu sei, a empresa dele não tem interesse em enfrentar um processo onde ele seria investigado. Margarida levantou-se dizendo, uma notícia dessas merece uma comemoração. Vou abrir um vinho para brindarmos. Antes vou dizer-lhes o que estou querendo. Vocês duas são pessoas muito corretas, esforçadas, trabalhadoras, as quais admiro muito. Vocês merecem ter sucesso. Eu havia prometido a mim mesmo que se algum dia tivesse condições, iria ajudá-las. Renato quer que eu me mude para a casa dele mesmo antes de o divórcio sair. Não quero esperar. Eu aceitei. Ele mora em uma casa linda, nos jardins, e quer que eu o ajude a mudar a decoração. Ontem fui até lá com ele. Pensei em vocês. A rua onde vou morar seria ideal para vocês montarem um ateliê. Bem que eu gostaria, mas não sei se estaríamos em condições de dar um passo desses. Não temos capital e o aluguel lá deve ser muito alto, tornou Margarida. Seria maravilhoso, aduziu Jacira, mas nós ainda não temos meios para tanto. Esther sorriu e seus olhos brilharam alegres quando respondeu. Renato possui uma casa muito boa ao lado da que ele mora. Está vazia no momento. Ele não estava querendo alugá-la de novo porque os últimos inquilinos, além de não pagarem o aluguel direito, depredaram tudo. Então falei em vocês e ele disse que vocês podem se mudar para lá. Dá para morar e montar o ateliê. Estou certa de que com a capacidade que tem poderão ganhar muito dinheiro. Margarida olhou para Jacira, que estava tão assustada quanto ela. É um passo muito grande para nós, comentou Margarida. Ele disse quanto vai querer de aluguel, indagou Jacira emocionada. Não vai lhes cobrar nada. Não é justo, tornou Margarida. Não é direito. Por enquanto, ele não vai lhes cobrar nada. Vocês podem cuidar da casa, pagar o imposto predial e só. Penso que poderão arcar com essas despesas. No começo, se precisarem, eu posso ajudá-las. Acreditem, é um excelente negócio para Renato. Ele não vai ter despesas com a casa, vocês vão cuidar bem dela, que eu sei, e quando ganharem muito dinheiro, poderão propor um aluguel a ele. E então, aceitem, quero tê-las como vizinhas. As duas entreolharam-se indecisas. Era uma mudança grande. Jacira, lembra-se do que Lídia nos disse? Sim, ela nos disse que nossa vida iria mudar e que teríamos sucesso em nossos negócios. Foi mesmo. De que estou falando? Jacira falou-lhe sobre Lídia e da visita na casa dela. Nesse caso, não há por que duvidar. A vida está lhes dando uma oportunidade e não podem perder. As duas entreolharam-se, olhos brilhantes de emoção, e Jacira respondeu animada. Estou tentada em pensar. Vamos fazer as contas para saber se teremos como fazer frente às despesas. A casa é grande e vocês poderão morar lá também. Economizarão no aluguel. Margarida poderá, mas eu não. O ideal seria que você também fosse. Lá há espaço para você também. Meus pais não concordariam. Você não tem mais irmãos? Tenho 2, que há anos foram embora e sumiram no mundo. Meus pais estão sozinhos e eu os ajudo como posso.
O pai dela é aposentado, ganha pouco e Jacira é quem paga a maioria das despesas. Bem que eu gostaria que ela fosse morar comigo. Para mim seria um prêmio ficar longe das reclamações de mamãe, não precisar mais ficar pendurada em um ônibus lotado e, além do mais, estar em companhia de Margarida, do Marinho. Foi pensando nisso que eu sugeri que morassem juntas. Pense em você, Jacira. No seu bem-estar, seu trabalho renderia muito mais e você estaria mais bem disposta. De fato, eu adoraria, mas não sei, mamãe ficará sozinha. Ela tem seu pai, depois você poderá ir vê-la sempre que quiser e ajudá-la como sempre fez. Meu pai começou a trabalhar no bar de um amigo dele. Ela reclama que fica muito só. De qualquer forma, você também trabalha e não pode fazer-lhe companhia. Mas estou certa de que sua situação financeira vai melhorar, então poderá contratar uma pessoa para ajudá-la nos trabalhos domésticos e fazer-lhe companhia, sugeriu Esther. Que ideia boa, exclamou Margarida. Jacira está visitante, mas seus olhos brilhavam emocionados. Não sabia o que dizer. Vamos combinar o seguinte, durante essa semana estarei muito ocupado com a mudança e decoração da casa de Renato e tudo mais. Mas daqui a 15 dias irei buscá-las para que conheçam Renato e a casa. Enquanto isso, vocês pensem, façam as contas, imaginem o sucesso que farão. Tem certeza que o Dr. Renato vai nos ceder a casa e nós vamos pagar só o imposto predial? Indagou Jacira. Sim, quando voltar aqui lhes direi qual o valor do imposto, mas já adianto que se vocês no começo não puderem dispor do dinheiro, eu vou ajudá-las. E se nós não tivermos sucesso, perguntou Margarida, tenho certeza de que vocês vão pagar esse imposto, todas as despesas e ganhar muito dinheiro. Eu mesma vou mandar-lhes muitas clientes. Terão tanto trabalho que logo precisarão contratar funcionários. Isso já está acontecendo, informou Jacira. Temos até uma moça em vista. Eu não disse? Exclamou Esther satisfeita. É isso mesmo. Agora preciso ir. Ainda tenho muitas coisas para fazer hoje. As duas acompanharam até a porta, despediram-se e Esther afirmou. Daqui a 15 dias virei buscá-las rumo à nova vida. Depois que ela se foi, as duas entraram comentando a novidade. Margarida estava entusiasmada com a ideia de levar Jacira para morar com ela na nova casa. Não sei se poderei deixar meus pais. Você não vai abandoná-los. Ao contrário, poderá dar-lhes uma vida melhor. Sabe o que eu estou pensando? Não. Se eu morasse no local do trabalho, eu teria um tempo livre para fazer aquele curso de modelagem industrial. Seria o máximo, você iria se atualizar e quem sabe mais tarde poderíamos montar uma confecção. Vamos fazer nossas contas, saber se temos alguma possibilidade de aceitar a oferta de Esther. Passava das 4 da tarde, quando Jacira voltou para casa e encontrou Geni mal-humorada. Você disse que viria para irmos ao mercado. Fiquei esperando desde o meio-dia. Eu disse no fim da tarde, podemos ir agora. Você sabe que eu não gosto de ficar na rua depois de escurecer, é perigoso. Vai dar tempo para tudo, depois para acontecer uma coisa ruim não depende da hora. Jacira notou que Geni tinha se arrumado, vestido uma saia preta guardada para ocasiões especiais que nunca usava e já estava fora de moda, e uma blusa um tanto apertada, na altura da barriga. Elas saíram e Geni perguntou, vamos só ao mercado? Não. Primeiro, vamos a uma loja que eu conheço, você está precisando de roupas. Essa blusa está um pouco apertada, mas a saia está boa. Está fora de moda. Vamos comprar alguma coisa mais moderna. Geni olhou admirado. Não é melhor guardar o dinheiro para pagar as contas? Não, vou gastar só o que posso. Caminharam um pouco e Jacira notou que Geni tinha dificuldade para andar. Andaram 3 quadras e ela reclamou. Vamos devagar. Eu não deveria ter saído de casa. Estou com falta de ar. Era de se esperar. Você vive sentada, deitada, não anda. Se continuar assim, vai acabar ficando inválida. Você está gorando? Não vou ficar inválida, não. Então trate de andar. Não reclame. Estamos perto. Chegaram à rua comercial do bairro e Jacira parou diante de uma loja de roupas. É aqui, vamos entrar. Elas entraram e Geni procurou logo uma cadeira e se sentou. Jacira conversou com a balconista e ela trouxe alguns vestidos tamanhos especiais. Geni tinha engordado. Depois de olhar os preços, Jacira separou 2 para Geni provar. Ela nunca se lembrava de ter ido a uma loja com a mãe para fazer compras. Geni observava tudo sem se levantar. Jacira separou 2 saias e 2 blusas e levou tudo para o provador, chamando Geni. Ao entrar e ver as roupas que Jacira tinha separado, ela disse baixinho, tem certeza de que tem dinheiro para tudo isso? Nós não vamos comprar tudo, você vai vestir e escolher o que lhe agradar mais. Quando Geni tirou a blusa, Jacira notou que suas roupas íntimas estavam em péssimo estado. Ela precisaria de um guarda-roupa completo. Infelizmente, não tinha dinheiro para tanto. Os olhos de Geni brilharam quando ela vestiu uma saia marrom e uma blusa verde. A saia era elegante e a blusa caiu-lhe muito bem. Depois, experimentou o vestido azul que fez Jacira comentar. Esse ficou lindo. Geni passou as mãos nos cabelos, revirando-se diante do espelho. Estou velha, comentou. O tempo passou e eu nem percebi. Está na hora de cuidar mais de você.
Bem que eu gostaria, mas somos pobres, não temos como... Não diga isso. Você só fala em pobreza. Temos que falar em riqueza. Não vou me iludir. Quem nasce pobre, morre pobre. Pois de hoje em diante você está proibida de dizer isso. É até um pecado. Você está viva, lúcida e por mais que se diga doente, tem uma saúde de ferro. O que você precisa é olhar as coisas boas que tem na vida e agradecer a Deus. Vamos ver o que vai dar para levar. Jacira levou o vestido, a saia e a blusa que tinham separado e foi conversar com a balconista. Ela não queria fazer crediário. Conversou e conseguiu comprar tudo com o dinheiro que tinha reservado. Geni estava assustada. Há muitos anos ela não entrava em uma loja e comprava coisas para si. Agora vamos ao supermercado. Uma vez lá, Jacira pegou um carrinho e começou a escolher os alimentos. Geni sentia-se atordoada, preocupada, tentando fazer as contas dos que estavam gastando. Mas se confundia. Ao chegarem à padaria do mercado, um cheiro gostoso de pão fresco as envolveu. Jacira escolheu alguns pães e também uma rosca doce coberta com açúcar cristal e uva passa, cujo aroma estava delicioso. Geni não aguentou. É melhor fazer as contas. Você tem dinheiro para tudo isso? Há muito tempo Geni não saía para fazer compras. Jacira comprava o essencial e Aristides pagava as contas de luz, água. Quando faltava alguma coisa, ela ia ao mercadinho do Rubens, ao lado de sua casa, e comprava na caderneta, sempre com medo de que no fim do mês não tivessem dinheiro para pagar. Tenho, mãe. É melhor verificar. Jacira sorriu e respondeu. Eu já lhe disse que estou ganhando mais e nosso negócio está prosperando. Pode acreditar. Picado ao mercado havia uma drogaria. Jacira entrou, comprou alguns produtos simples de higiene e maquiagem. Ao conferir o dinheiro, comprou também uma água de colônia de rosas. Esta é para você. Veja como é cheirosa. Ela estava se divertindo com a cara assustada que Geni fazia, mas ao mesmo tempo percebeu quanto elas tinham estado à margem sem poderem cuidar-se. Estava anoitecendo quando chegaram em casa carregadas de pacotes. Ajudando a mãe a colocar as compras no lugar, ela se sentiu satisfeita e intimamente prometeu a si mesma trabalhar muito para terem uma vida melhor. Conforme combinado, Esther voltou a procurá-las. Estava muito elegante, olhos brilhantes e irradiando alegria. Depois dos cumprimentos, Margarida brincou. Você remoçou, o amor está lhe fazendo bem. Você nem imagina quanto. Já me mudei para a casa de Renato, estamos muito felizes. Dá para notar. Parabéns, tornou Jacira sorrindo. Vim levá-las para conhecerem Renato e a casa de que lhes falei. Estou com o carro na porta e ansiosa para decidirmos tudo. As duas entreolharam-se decisas e Esther não lhes deu tempo para responder. Vamos logo, Renato está nos esperando. Não vamos demorar. Está bem, vamos? Indagou Margarida olhando para a amiga. Vamos. As duas se arrumaram rapidamente e acompanharam Esther. Esse é Jorge, nosso motorista. As duas olharam o carro elegante, o motorista bem arrumado, e sentiram-se acanhada. Esther não lhes deu tempo de dizer nada. Fê-las entrar no carro e sentou-se também. Pode ir, Jorge. Jacira sentia-se emocionada. O carro macio e o perfume gostoso que vinha de Esther fê-la lembrar-se das palavras da mãe. Quem nasce pobre, morre pobre. Não adianta fazer nada. Isso era mentira. O mundo estava cheio de pessoas que pensavam diferente, esforçavam-se, acreditaram que mereciam uma vida melhor e conseguiram. Lá estava ela em um carro de luxo, ao lado de uma grande amiga e de uma mulher que estava interessada em ajudá-las. Mesmo que aquele negócio não desse certo, dava para acreditar que quando você faz o seu melhor, tudo pode mudar. Lembrou-se das aulas que assistira do Dr. Ernesto, onde ele ensinava tudo isso e afirmava categórico. Além de fazer a sua parte, melhorando seus conhecimentos para crescer e progredir, você precisa cultivar a generosidade, a honestidade. As bênçãos que a vida dá a alguém devem ser compartilhadas. A ganância, a mesquinhez, o egoísmo limitam a conquista da felicidade. Alguns até podem progredir financeiramente, mas a infelicidade vai acompanhá-los. Esther conversava animadamente com Margarida. Jacira seguia em silêncio, pensando que se a vida lhe desse a oportunidade de melhorar, saberia aproveitar, ajudar sua família e quem mais aparecesse em seu caminho. Ela sempre vira a mãe como uma mulher preguiçosa, implicante, mal-humorada e ignorante. Mas aquela tarde que fora às compras com ela, percebeu o quanto ela se colocara à margem da vida. Mergulhada na desesperança, cultivando pensamentos depressivos, Geni perdera o gosto pela vida. Suas reclamações constantes eram uma forma, ainda que inconsciente, de pedir socorro, de dizer o quanto estava triste. Pela primeira vez, Jacira entendeu por que ela se apegara tanto às fotonovelas. Foi a forma que Geni encontrou de sentir alguma emoção, de viver as histórias dos outros e esquecer a própria vida. O carro parou e Esther disse alegre.
A conversa estava tão boa que nem vi o tempo passar. Chegamos. O carro tinha passado pelo grande portão, circulado pelo belo jardim e todos se encontravam na entrada da casa. O motorista abriu as portas e elas desceram. A casa era antiga, mas muito bem cuidada, conservando toda a sua beleza. As duas estavam um tanto acanhadas e Esther brincou. Vamos entrar. Fale alguma coisa, Jacira. Nós falamos tanto e você veio tão calada. Estava admirando a beleza do lugar. É uma casa maravilhosa, comentou Margarida. Eu também acho, mas quem mora dentro dela vale mais do que tudo isso. Eu casaria com ele mesmo que não tivesse nada. Ele é o meu tesouro. Ela está apaixonada, tornou Margarida sorrindo. Estou mesmo. Venham, vamos entrar. Subiram os degraus da varanda e entraram. Esther levou-as até a sala e, antes que se acomodassem, um homem de estatura mediana, rosto claro, cabelos castanhos, muito elegante, aproximou-se e abraçou Esther, beijando-a na face. Depois fixou seus olhos penetrantes e vivos nas duas visitantes. Então, estas são suas melhores amigas, exclamou ele. Sua voz era agradável, mas firme. Depois das apresentações, elas se sentaram e ele disse sério. Esther disse que vocês são empreendedoras, têm um negócio próprio. É verdade, respondeu Margarida. Por enquanto ainda é pequeno, mas pensamos que temos tudo para crescer e prosperar. É um ateliê de costura. Margarida é muito boa profissional e eu estou aprendendo, mas estamos nos esforçando para melhorar. Há quanto tempo estão trabalhando? Há cerca de 6 meses, tempos atrás, eu montei um ateliê, mas apesar de ter muitas clientes, fracassei. A que você atribuiu fracasso? Bem, eu não valorizava o trabalho. Tinha vergonha de cobrar, não queria parecer gananciosa. Pensando desse jeito, jamais iria prosperar. O trabalho bem feito merece o preço justo. Nem mais, nem menos. É o que eu penso, interveio Jacira. Renato falava olhando dentro dos olhos delas e as duas sentiam-se fascinadas porque ele conversava com naturalidade, fazendo-as sentir-se à vontade, apesar de elas não estarem habituadas àquele ambiente. Parecia-lhes conhecê-lo há muito tempo. As duas contaram como se conheceram e Jacira relatou suas experiências com as aulas do Dr. Ernesto. Eu conheço muito e admiro. Além de ser um profissional gabaritado, é um homem excepcional. Vocês ainda estão indo às suas aulas? Margarida nunca foi e eu, por enquanto, parei por conta do trabalho. Mas adoro ir lá e algum dia ainda voltarei para aprender mais. Foi depois de conhecê-lo que comecei a olhar a vida de maneira diferente. Renato ficou pensativo por alguns instantes e Jacira notou nos olhos dele um brilho de tristeza. Foi apenas um segundo, porém ela sentiu que ele devia ter vivido alguma experiência muito dolorosa em alguma época de sua vida. Os olhos dele voltaram a brilhar com alegria e Jacira ficou em dúvida se o que ela tinha sentido era verdadeiro. Continuaram conversando até que Renato tocou no assunto que as interessava. Falou da casa vazia, das dificuldades que tivera com inquilinos e que fora aconselhado pelos advogados a vendê-lo e aplicar o dinheiro em um negócio mais rentável. Ele explicou. Eu não quis. É uma casa que pessoas muito queridas da minha família construíram, moraram e foram muito felizes. Na verdade, sou um sentimental. Esther sugeriu que a emprestasse a vocês e eu achei a ideia muito boa. As duas iam responder, mas ele pediu. Não digam nada agora. Vamos até lá e depois conversaremos. A casa era antiga, mas estava bem conservada. Eu mandei restaurar há pouco tempo e deixei igual a quando foi construída. Depois de verem tudo, Esther perguntou. E então, não é linda? É, respondeu Margarida, mas é muito grande. Nosso negócio é pequeno, não vai dar. Bem que eu gostaria, aduziu Jacira, mas não temos capital para começar. Esse é um bairro de luxo. Nós estamos instaladas em uma casa simples, em um bairro pobre. Mas apesar disso, vocês conseguiram ter uma clientela de nível elevado. Já encontrei lá mulheres de muita classe, opinou Esther. Para nos instalarmos aqui, teríamos de fazer um ateliê melhor, de acordo com o lugar. Precisaríamos de dinheiro. Depois que deixamos a oficina para trabalharmos por conta própria, nossa situação financeira melhorou. Mas ainda não deu para formarmos um capital. Você fez algum curso de administração empresarial? Indagou Renato. Não. Eu fiz o ensino fundamental. Primeiro, não foi possível cursar uma faculdade. Sua forma de pensar prova que você sabe o que é preciso para iniciar um negócio. Quer dizer que se vocês tivessem capital para instalar-se aqui, aceitariam nossa proposta? Os olhos de Jacira brilharam quando ela respondeu. Seria maravilhoso, mas no momento não temos como dar esse passo. Não tenha pressa. Vocês têm todo o tempo para estudar o assunto, pensar. Não vão mesmo alugar a casa para ninguém? Ele fez ligeira pausa e depois perguntou. Vamos imaginar que vocês tivessem esse dinheiro. Como montariam um ateliê aqui? As duas se entusiasmaram e começaram a planejar onde montariam cada seção. Os dois observaram admirados.
Apesar das duas serem pessoas simples, revelaram bom gosto e certo conhecimento. Margarida tivera clientes abastadas e fora atendê-las em casa e com isso adquirira certo refinamento. Já Jacira, o único lugar de classe que tinha conhecido, foi o espaço de Ernesto e lá perceber a beleza de um lugar harmonioso, cheio de coisas bonitas. Esther lembrou que seria bom elas morarem na casa, portanto, além de ser muito prático e econômico, faria o trabalho render mais. Isso para mim seria maravilhoso, considerou Jacira, mas não posso deixar meus pais, eles dependem de mim. Eles são doentes, indagou Renato. Não, meu pai passou dos 60 e minha mãe está quase lá. Ele trabalhava em quê? Foi operário qualificado em uma fábrica durante mais de 20 anos. Despedido quando passou dos 50 anos, ele nunca se conformou. Quis trabalhar, mas não conseguiu trabalho. Durante anos vivemos só com o dinheiro que eu recebia na oficina e sua aposentadoria. Quando eu deixei a oficina, eles ficaram com medo que eu não conseguisse ganhar o suficiente. Você foi corajosa, comentou Renato. Eu estava cansada da miséria em que vivia e resolvi virar a mesa. Margarida me incentivou e propôs sociedade. Só deixamos a oficina quando percebemos que estávamos ganhando mais do que o salário. Foi a melhor coisa que fizemos. Jacira sorriu e continuou. Sabe o que aconteceu? Papai encontrou um ex-colega de trabalho que foi mais previdente do que ele. Quando foi demitido, com a indenização, montou um bar onde ele e a esposa trabalham. Eles precisavam de um garçom e o contrataram. Deve ter sido ótimo para ele. O trabalho faz bem ao espírito. Eu não gostaria de ficar em casa sem fazer nada. Seria horrível, declarou Renato. De fato, ele remoçou. Às vezes chega cansado, mas muito feliz. Fez novos amigos, está mais falante, conta coisas que acontecem no bar. Sua mãe deve estar feliz, tornou Renato. Ela não está. Reclama o tempo todo que está sozinha, abandonada. Eu saio muito cedo e chego bem tarde. Ela não se conforma de ter de cuidar da casa sozinha. Estou pensando em pagar alguém para ajudá-la no trabalho doméstico, mas por enquanto ainda não posso. Eles conversaram durante mais algum tempo, já havia escurecido e Jacira levantou-se dizendo: já é noite, acho que estamos abusando de sua paciência. O senhor é um homem ocupado. Eu reservei todo o tempo de hoje ao nosso encontro. Vamos voltar para casa e vocês jantam conosco. Elas protestaram, mas Esther insistiu e, apesar de acanhadas, elas ficaram. No momento de se despedir, Renato disse: eu gostaria de conhecer o ateliê de vocês. Esther adora ir lá. Teremos muito gosto em recebê-lo, doutor. Elas se despediram e Renato mandou o motorista levá-las em casa. Primeiro ele deixou Margarida, depois foi levar Jacira. Ela disse que não precisava, mas ele insistiu. Era uma ordem do patrão e ele tinha de obedecer. Passava das 9 quando Jacira desceu do carro diante de sua casa. Ela observou que uma vizinha saiu na porta para olhar, mas não se incomodou. Disse boa noite e entrou. Genia tinha visto chegar e esperava nervosa. O que você anda fazendo até uma hora dessas? De quem é esse carro que a trouxe? É de uma de nossas clientes. Ela mandou o motorista me trazer. Que luxo! A troco de quê? De gentileza, mãe. As pessoas de classe são gentis e amáveis. O que os outros vão pensar vendo você chegar uma hora dessas em um carro de luxo? Não tenho tempo para me incomodar com a maldade dos outros. Seria muito bom se você também não se preocupasse. Jacira estava emocionada pelo encontro, pela possibilidade de aumentar seu negócio e ansiosa para contar tudo aos pais. Mas, olhando o ar crítico de Genia, achou melhor ficar calada. Ela certamente faria objeções e encontraria dificuldades. Deixei comida no forno, mas lave sua louça. Trabalhei o dia inteiro, estou exausta e hoje não quero lavar mais nada. Não se preocupe, eu já jantei. Ela subiu para o quarto e Geni foi atrás. Esse carro não parece ser de uma cliente. Não creio que vocês tenham clientes desse nível. Por que não fala a verdade? Arranjou outro namorado? Jacira parou na porta do quarto, olhou-a séria e respondeu: acredite no que quiser. Não direi mais nada. Eu também estou cansada. Boa noite. Entrou rapidamente no quarto e fechou a porta, não dando tempo para que sua mãe dissesse algo. Respirou fundo, tentando conter a irritação. Precisava conservar a calma para analisar a proposta de Renato. Tomou um banho, procurando refazer as energias. Depois se estendeu na cama, pensando no que fazer. Reconhecia que era uma oportunidade excelente, mas antes de dar esse passo, precisaria melhorar seus conhecimentos na área administrativa. Desde que deixara a oficina e se juntara a Margarida, ela sentia necessidade de aprender mais sobre como cuidar melhor da parte financeira. Margarida não gostava dessa parte, não tinha facilidade de fazer contas e deixava tudo sob a responsabilidade de Jacira. Ela agia com cuidado, procurando fazer o melhor, mas quando tinha alguma dúvida, não sabia como se informar.
Pensando na proposta que receberam, ela achava que ainda não estavam preparadas para crescer tanto. Depois de muito pensar, decidiu não aceitar a proposta de Renato, mas procurar algum curso onde pudesse melhorar seus conhecimentos e sentir-se mais segura para dar esse passo. Por sua mente passavam muitas ideias, planos e indagações. Custou adormecer. No dia seguinte, quando chegou à casa de Margarida, encontrou-a também preocupada com a proposta que tinham recebido. Quase não dormi esta noite, disse Margarida. Aquela casa deu voltas em minha cabeça. Fiquei imaginando como faria o ateliê, a sala onde as freguesas seriam recebidas, o lugar das provas, a oficina de costura. Desde ontem não consigo pensar em outra coisa. Eu também. Tive algumas ideias muito boas. Você reparou que no andar superior há 3 suítes e que se nós duas mudássemos para lá eu ficaria em uma, você em outra e Marinho na menor. Ainda 2 salas, você ficaria com uma, eu com a outra. Iríamos morar com muito conforto e ainda teríamos espaço no térreo para um ateliê completo e muito chique. Sonhar é bom, mas ainda é cedo para darmos esse passo. Não temos estrutura nem dinheiro. Depois eu não posso deixar minha família. Margarida suspirou, pensou um pouco, depois disse: eu pensei tudo isso, mas sei que não temos como aceitar essa oferta. Esther disse que temos tempo para pensar no assunto. Mas você está certa. Não quero meter os pés pelas mãos e de novo ficar cheia de dívidas. Ainda bem que você entende, mas isso não quer dizer que estamos desistindo. Estou pensando em arranjar tempo para fazer um curso prático de administração. Enquanto isso, vamos economizar o quanto pudermos. Quando estivermos em condições, se essa casa ainda estiver disponível, poderemos seguir adiante. Isso vai demorar. O Dr. Renato não vai deixar a casa vazia para sempre. Se ela não estiver vaga, encontraremos outra. O importante é nos prepararmos bem para fazer nosso negócio crescer de maneira segura. Isso mesmo, vamos trabalhar. Temos muito serviço para entregar. Apesar de terem decidido não aceitar, elas continuaram imaginando como seria se montassem o ateliê. Margarida insistia com Jacira. Não tem cabimento você ter de ir todos os dias de sua casa até o ateliê. Além de ser longe, você perderia muito tempo. Esther tem razão. Você teria de ir morar junto. Você sabe que isso não seria possível. Eu não posso deixar meus pais. Por quê? Depois não estou dizendo para você abandoná-los. Até lá estaríamos ganhando muito dinheiro. Você daria mais assistência, arranjaria uma pessoa para fazer o serviço da casa. Não custa sonhar. Seria maravilhoso. Além de o serviço render, eu não teria mais de ficar na fila do ônibus nem viajar em pé espremida. Nossa vida seria muito boa. Poderíamos sair, ir ao cinema. Já pensou? É tentador. Ainda ficaria livre das queixas de mamãe. Ela adora jogar a gente para baixo. Margarida ficou calada durante alguns segundos, depois disse: ela vê a vida de uma maneira trágica. Sente-se infeliz. É verdade. Concordo que a nossa vida tem sido difícil. Mas, por outro lado, ela não reage, não faz nada para melhorar. Tenta se conformar com as dificuldades, mas por dentro fica revoltada. O problema é que ela ainda não percebeu que a queixa, além de não ajudar em nada, ainda deixa pior. O ambiente em nossa casa é triste, sombrio. Seu pai também é assim? Não. Antes meu pai era alegre, conversador. Eu me recordo que quando eu era criança, algumas vezes ele levava amigos em casa, mas mamãe não gostava. Ficava de cara fechada e quando eles iam embora, ela reclamava de tudo. Do trabalho por ter de fazer um café, da despesa porque ele gostava de se vir alguma coisa a mais. Ele acabou desistindo. Quando se aposentou, ela ficou mais queixosa e ele tornou-se mais desgostoso. Sua mãe é daquelas pessoas que só vai valorizar a família que tem quando for tarde demais. Infelizmente é assim. Faz tempo que você não visita sua família? Faz, desde que eles descobriram que eu estava esperando um filho de um homem casado. Disseram que eu só continuaria morando com ele se abortasse. Então arrumei as minhas coisas, deixei minha cidade e vim para São Paulo. Nunca mais estive com eles. Eles não conhecem Marinho? Não. Mas depois que vim para cá, encontrei 2 pessoas da minha cidade que frequentavam a casa deles. Isso faz 3 anos. Elas estavam aqui de passagem. Estou certa de que ao chegarem lá foram lhes contar tudo. Mas eles nunca procuraram? Nunca. Meus pais são muito rígidos. Eu tenho uma irmã 3 anos mais nova e eles disseram que com meu comportamento depravado não poderia mais conviver com ela. Deve ter sido duro para você. Foi. Mas já passou. Eu enfrentei as dificuldades e o amor de meu filho me tornou forte. Não me arrependo de nada. Não tenho medo da vida. Aprendi uma profissão. Trabalho, sustento meu filho honestamente. Sei que errei, mas assumi as consequências, enfrentei os desafios e me tornei uma pessoa forte e determinada. Apesar do que você passou, é uma pessoa alegre, amável, não se revoltou. Não mesmo, eu gosto de viver e de ser dona do meu nariz. Talvez algum dia você encontre alguém que a ame como merece. Não sei se eu quero, estou tão bem assim. Sei o que você está dizendo. Eu queria muito ter um namorado. Tive, mas fiquei aliviada quando terminamos.
A conversa foi longe enquanto elas trabalhavam trocando confidências. Jacira não se abria com a mãe e Margarida estava separada de sua família. Elas se apoiavam mutuamente enquanto se esforçavam para construir uma vida melhor. O dia estava clareando quando Jacira se levantou e arrumou-se para ir trabalhar. Foi até a cozinha, estava coando o café quando Geni apareceu. Você se levantou cedo? Estamos com muito serviço. Por quê? Vocês contrataram as auxiliares, elas não ajudam? Vai ver se estão gastando dinheiro à toa. Elas não estão servindo para nada. A cada dia você trabalha mais. Elas estão fazendo o que podem. É que nossa clientela está aumentando a cada dia. Nós temos casamento nesse fim de semana. Precisamos entregar tudo até depois de amanhã. Quando você estava na oficina, não precisava trabalhar tanto. Mas também não ganhava o que estou ganhando agora. Geni alisou o penhoar cor-de-rosa que vestia e concordou. É verdade. Mas agora você gasta muito mais, não guarda nada. Ainda não dá. Nós estávamos precisando de tudo. Pelo menos agora podemos nos olhar no espelho com prazer. Eu ainda acho que você deveria usar vestidos mais compridos e não tão agarrados no corpo. Jacira deu de ombros. É assim que eu gosto e vou continuar usando. Vai me dizer que não gostou daquele conjunto que lhe dei na semana passada? Gostei, mas ele não é tão curto. Depois eu nunca saio de casa, não tenho como usar. Por que não convida papai para sair e ir ao cinema? Ele não se importa comigo, não sai daquele bar. Ele tem uma noite de folga. De certo pensa que você prefere ficar em casa. Vive dizendo que está cansada, não gosta de nada. Mas eu sou gente, gostaria muito de sair, passear. Nesse caso, trate de mudar. Ninguém convida uma pessoa que está cansada para sair. Jacira, que tinha terminado o café, levantou-se. Preciso ir, estou com pressa. Se nós não terminarmos todo o trabalho hoje e ficar muito tarde, vou dormir na casa de Margarida. Assim ganharei tempo. De novo? Parece até que você não gosta de vir para casa e enche a boca para dizer que vai dormir lá. Você sabe que não é isso. Ela tem vindo aqui, você diz que gosta dela, mas está sempre reclamando. Eu não vou passear, estou trabalhando. Voltarei se terminar cedo. Não me espere. Jacira apanhou o bolso e saiu. Fazia 6 meses que elas tinham recusado a proposta de Esther para montar o ateliê na casa de Renato. Mas Esther continuava insistindo, dizendo que a casa continuava vazia, o que era uma pena. Durante esse período, elas tinham progredido. O número de clientes aumentara e as 2 mocinhas que contrataram faziam todo o trabalho de acabamento nas roupas. As 2 estreitaram a amizade com Lídia e a filha. Ela lhes indicara um professor seu amigo para dar aulas a Jacira. Fazia 4 meses que Dorival ia todos os sábados à casa de Margarida ensinar Jacira, orientá-la nos negócios, tirar suas dúvidas. Dorival era formado em administração de empresas, ministrava aulas em uma faculdade. Tinha 46 anos, viúvo, uma filha de 12 anos, Marta. Sua esposa, quando adoeceu, procurou Lídia para pedir-lhe ajuda espiritual. Ela os apoiou, auxiliando-os a atravessar essa fase difícil. Depois que ela morreu, Marta apegou-se a Estela e tornaram-se inseparáveis. Quando Jacira lhe disse que queria ter aulas de finanças, Lídia lembrou-se de Dorival e apresentou-o a Jacira. Conversaram, ele prontificou-se a ajudá-la. Ficou contente por poder atender a um pedido de Lídia e fazer alguma coisa em favor de Jacira e Margarida. Não quis lhes cobrar nada pelas aulas. Todos os sábados, Dorival conferia todas as contas, ensinava-as a organizar os pagamentos, etc. Tirava todas as dúvidas enquanto Marta se divertia contando histórias a Marinho. Dorival e a filha adoravam esses encontros. Margarida sempre fazia algum bolo ou salgadinho para servir com café. Quando Jacira chegou na casa de Margarida, ela já estava trabalhando. Você começou cedo, ainda não são 8 horas. Eu estava preocupada com um detalhe do vestido da noiva. Achei que ia faltar renda, mas deu tudo certo. Ainda bem. Arlete e Joana chegaram e logo se entregaram ao trabalho. As horas passaram rapidamente. No fim da tarde, elas tinham adiantado bastante o serviço e estavam tomando café quando a campainha tocou. Arlete foi abrir e voltou em seguida acompanhada de Esther e Renato. Depois dos cumprimentos, Renato tornou. Viemos aqui conversar com vocês em particular. Nesse caso, vamos até a sala. Uma vez acomodados, Esther foi a primeira a falar. Renato tem uma proposta a lhes fazer. As 2 olharam para ele esperando em silêncio. Na verdade, sou um grande admirador de vocês 2. Meses atrás, quando Esther me falou de vocês, concordei em oferecer-lhes aquela casa só para ter alguém que cuidasse bem dela. Como sabem, tenho amor à propriedade onde estão todas as boas lembranças de minha família. Mas o tempo foi passando e eu comecei a conhecê-las melhor. Apesar da pouca experiência, agiram com um bom senso, de maneira correta, procurando se aprimorar. Tiveram a humildade de estudar, dedicar-se e estão obtendo sucesso. Ele fez ligeira pausa e, vendo que elas o ouviam atentamente, continuou.
Vocês não precisam de ajuda. Estou certo de que esse negócio vai crescer muito. Mas observando o entusiasmo de Esther, o bom gosto e o prazer que ela sente em estar com vocês, tive uma ideia. Vocês aceitariam Esther como sócia para montar uma confecção de roupas femininas? As duas, coradas de emoção, não conseguiam dizer nada. Por fim, Margarida tornou. Seria maravilhoso, esse sempre foi o meu sonho. De fato, sonhamos com isso, mas por enquanto é só um sonho, aduziu Jacira. Estou disposto a investir nesse negócio. Acho que vocês estão prontos para esse desafio. Não sei, Dr. Renato, considerou Margarida pensativa. Nós progredimos, mas ainda não temos capital. Vocês têm o mais difícil, que é o senso profissional, a ética no trato do negócio, a vontade de progredir. Quanto ao capital, estou disposto a bancar. Então, o que acham? Aceitam? Precisamos pensar, tornou Margarida. É um passo muito grande. Será que daremos conta do recado? Perguntou Jacira. Eu tenho a experiência. Sei que vocês estão prontas. Claro que com o tempo poderão deslanchar mais. Estou certo disso. Esther interveio. Eu sempre gostei de trabalhar. Depois que nos casamos, queríamos viajar. Deixei o emprego. Mas Renato é muito ocupado e eu tenho todo o tempo livre. Vou adorar me dedicar ao nosso negócio. Isto é, se vocês me aceitarem como sócia. Margarida levantou-se e abraçou com carinho. Será uma honra trabalharmos juntas. Sempre admirei seu bom gosto, sua classe. Jacira juntou-se a elas. Vai ser um sucesso. Eu estou aprendendo a conhecer o mundo da moda. Você tem muito a nos ensinar. Isso quer dizer que aceitam, tornou Renato sorrindo. Vamos combinar tudo. Temos muito trabalho pela frente. Vocês precisam escolher o nome da empresa e eu farei o contrato social. Já tenho uma ideia do quanto vou investir de capital. Nós precisamos saber o prazo que teremos para pagar seu investimento, os juros que vai cobrar e a participação dos lucros de cada uma, pediu Jacira. Não se preocupe, serei razoável. Estou torcendo para que vocês tenham sucesso. Os lucros serão divididos em 3 partes iguais, esclareceu Renato. O senhor está nos dando um presente, disse Margarida. Não penso assim, sou um homem de negócios. Não colocaria meu dinheiro em um negócio no qual não confiasse. Estou certo de que também vou ter lucro. Elas sentaram-se ao redor da mesa. Margarida apanhou 2 blocos e começaram a fazer planos. Passava das 9 quando Esther e o marido se despediram, ficando de voltarem na noite seguinte para continuarem o assunto. Depois que eles se foram, Margarida abraçou Jacira dizendo emocionada. Agora não temos como voltar atrás. Dá um friozinho nas costas só em pensar em tudo. Gostaria de conversar com Lídia, mas hoje não dá. Se sairmos do serviço ficará parado, lembrou Margarida. Não podemos deixar a noiva na mão. Vamos voltar ao trabalho. Já avisei mamãe que vou dormir aqui. Estou disposta a recuperar o atraso. Ótimo, eu também. Vou ver um lanche rápido para nós e voltaremos ao trabalho. Apesar de estarem atentas ao trabalho, as duas não conseguiam esquecer a proposta de Renato. De vez em quando uma lembrava algum detalhe e a conversa girava em torno dos novos projetos. Passava das 3 horas da madrugada quando finalmente reconheceram que estavam cansados e foram dormir. Marinho cedia sua cama para Jacira e ficava feliz porque adorava dormir com a mãe. Ela lavou-se rapidamente e, apesar de cansada, lembrou-se da proposta recebida e agradeceu a Deus. Porém, pensou no espírito de Marina e pediu sua proteção para os novos projetos. Adormeceu em seguida. Pouco depois, viu-se em um jardim florido, cujo perfume delicado a fez recordar-se de que já havia estado naquele lugar. Olhou em volta e viu Marina se aproximando. Não conteve a emoção, abraçou-a dizendo, que bom vê-la. Adoro estar com você nesse lugar maravilhoso. Gostaria de poder ficar aqui para sempre. Ainda não é hora de voltar. Venha, temos de conversar. Sentaram-se em um banco. Jacira aspirava o ar com prazer, desejando não perder nem um segundo desse encontro. Esperou que Marina falasse. Sua vida vai mudar. Novos acontecimentos, novas pessoas vão fazer parte de sua vida. Você terá toda a chance de conseguir realizar o que foi buscar nessa sua encarnação. Mas tudo vai depender de como você vai agir nessa nova fase. Estou disposta a fazer tudo o que for possível para conseguir. Sinto que preciso vencer alguma coisa importante, mas não sei o que é. Você esqueceu o passado. Foi preciso para que pudesse suportar os desafios do caminho. Mas eu pedi aos nossos superiores que me permitissem auxiliá-la nessa trajetória. Que bom! Há momentos em que me sinto insegura, não sei o que fazer. Não deveria. Apesar dos desafios que tem tido em sua vida, você já possui conquistas que lhe permitem ser mais consciente sobre as verdades da vida espiritual. Recebemos a proposta do Dr. Renato para um negócio e não sei se fizemos bem aceitando. É você quem deve decidir o rumo que deseja dar à sua vida. A responsabilidade é só sua. Vou auxiliá-la, mas vou dizer o que deve fazer. É você quem escolhe. Eu esperava que me mostrasse o que fazer, mas então como pode me ajudar?
inspirando-lhe pensamentos bons, oferecendo energias de paz, bem-estar e, na medida em que você for se esforçando em ser uma pessoa verdadeira, ficar no bem, procurar fazer o seu melhor. Eu terei abertura para esclarecer alguma dúvida, inspirar algumas ideias construtivas. É só o que eu posso fazer. Entendo. Já é muito, às vezes me sinto cansada, principalmente quando minha mãe faz tudo para me deixar para baixo. Geni é um espírito sofrido, que para esquecer a dor bloqueou seus próprios sentimentos. Talvez ela seja assim por causa dos meus irmãos que sumiram no mundo. Antes de nascer, eles prometeram ajudá-la, mas quando chegou a hora se acovardaram. Nós nunca mais tivemos notícias deles, cheguei a pensar que tivessem morrido. Mesmo assim, você pode ajudá-los. Como? Eles se foram há tantos anos, nem sei onde estão. Quando pensar neles, faça uma prece, peça a Deus por eles, será de grande ajuda. Essa é a causa do sofrimento de mamãe. Ela aceitou nascer com vocês, porque todos prometeram ajudá-la a refazer seu caminho. A mágoa dela vem de outra vida, mas quando eles se foram, ela se desanimou, perdeu a pouca esperança que tinha de conquistar uma vida melhor. Eu não sabia disso, por esse motivo ela vive reclamando de tudo, só enxerga o lado pior. A depressão é uma doença que a alma carrega e que nem sempre se resolve apenas em uma encarnação. O espírito precisa abrir o entendimento, aprender a olhar a vida pelo lado melhor, reagir, recuperar a própria força que jogou fora. Isso pode levar tempo. Minha mãe não vai mudar nessa encarnação. Procure não julgar. Você não sabe o que vai dentro do coração dela. Quando chegar a hora, a vida tem seus próprios meios de ensiná-la. O que não pode é perder a esperança e jogar sobre ela sua falta de fé. Eu não faria isso. É o que está fazendo quando diz que ela vai demorar para mudar. Eu gostaria muito que ela melhorasse. Tenho tentado despertar seu interesse pela vida, mas está difícil. Ao contrário, você está no caminho certo. Ela está começando a ver-se como mulher, embora esteja viciada a olhar sempre o lado negativo. Vamos dar uma volta para refazer suas energias. Quando acordar, vai sentir-se muito bem. Marina levantou-se, passou o braço pelo de Jacira e ambas foram deslizando pelo jardim florido e perfumado. Jacira respirava sentindo imenso prazer. Quando atingiram a cidade, o dia estava clareando e os primeiros raios de sol se derramavam sobre a terra. Em poucos minutos, entraram no quarto onde o corpo de Jacira estava adormecido e ela sentiu que não queria separar-se de Marina. Tenho que ir. Mas lembre-se de que uma família, mesmo separada por desentendimentos, faz parte de um plano divino que lhes oferece a chance de solucionar problemas mal resolvidos do passado. Eles são causa de muitas lutas, provocam dor, mas fugir de enfrentá-los apenas os transfere para mais adiante até que seus membros se decidam a optar pelo perdão e entendimento. Seus irmãos fugiram, mas um dia a vida vai reuni-los novamente para uma nova tentativa. Só o perdão consegue trazer a libertação. Lembre-se disso. Deus a abençoe. Marina segurou a mão de Jacira e acomodou-a no corpo adormecido. Enquanto ela se virava para o lado, Marina acariciou sua testa e saiu. Jacira remexeu-se na cama, abriu os olhos e em seus ouvidos ainda soavam as últimas palavras de Marina. Só o perdão consegue trazer a libertação. Jacira olhou o relógio, eram 6 horas. Levantou-se, apesar de ter dormido poucas horas, sentia-se descansada e bem disposta. Sentou-se na cama, tentando recordar-se de tudo quanto Marina lhe dissera. O bloco que usara na reunião estava sobre a mesa de cabeceira. Apanhou o lápis e rapidamente anotou que se lembrava da conversa que tivera com Marina. Ela sabia que se não o fizesse, mais tarde não se lembraria de nada. Depois de lavar-se, foi à cozinha. Vendo que Margarida não tinha se levantado, fez o café, pôs a mesa e sentou-se pensando em tudo quanto lhe acontecera. Ela nunca sentira saudades dos irmãos. Neto era 2 anos mais velho do que ela e não parava muito em casa. Só falava com ela para pedir alguma coisa. Nunca se detivera para conversar. Ele tinha 26 anos quando um dia disse que estava cansado da vida de pobre e ia tentar a vida no Rio de Janeiro. Juntou suas coisas e foi-se embora. Escrevera algumas vezes para a mãe dizendo que trabalhava em um hotel. Fazia alguns anos que não dava notícias. O outro, Jair, era 2 anos mais novo do que ela e muito diferente do irmão. Irritava-se com as ideias do pai que impunha o que queria e se recusava a ouvir o que eles pensavam. Criticava Jacira por ela ser sempre burro de carga do resto da família. Dizia que ela precisava se revoltar, brigar, exigir que os demais a respeitassem. Mas era com a mãe que ele mais implicava. Não gostava da comida que ela fazia, dos conselhos que ela dava, das frases que costumava dizer sempre olhando a vida pelo lado pior e dizia: vocês estão conformados com essa vida miserável? Eu não. Um dia vou ser rico, muito rico. Vocês vão ver.
Geni protestava, brigava. Em casa ele era criticado, mas fora tinha muitos amigos, estavam sempre rodeados de 2 ou 3. A mãe implicava com todos. Se estavam estudando, ela dizia que era perda de tempo porque tinham muitas pessoas estudadas levando vida de pobre. Se jogavam bola na rua ou se divertiam com alguma brincadeira, ela os repreendia dizendo que estavam perdendo tempo com coisas sem importância. O pai tentara empregá-lo na fábrica, mas Jair não quis. Aristides lhe arranjava emprego e o obrigava a ir. Mas tornava-se violento quando ele se recusava. Para evitar brigas, ele cedia, mas como não se interessava pelo serviço, logo era demitido. Isso provocava uma briga maior. Ele tinha de ouvir o pai falar dos anos que ele estava trabalhando na mesma empresa e que ele era vagabundo. Os melhores amigos de Jair eram de famílias mais abastadas e Geni ficava irritada, dizendo que o filho queria ser mais do que era e que nunca teria nada na vida. Jacira não achava que Jair fosse vagabundo. Ele gostava muito de ler, estudava além do que a escola pedia. Sabia conversar com as pessoas e, apesar de usar roupas simples e até sem graça, elas estavam sempre impecáveis e ele bem arrumado. Aos 16 anos, arranjou emprego em um escritório, conseguindo comprar roupas melhores. Ele, porém, recusava-se a dar seu salário ao pai, o que provocava várias brigas. Jacira sabia que ele estava juntando dinheiro para conseguir continuar estudando. Sonhava ir para a universidade, mas os pais achavam que ele não seria capaz. Quando o neto saiu de casa, Jair estava com 22 anos e pouco depois ele também resolveu tentar a vida. Escolheu o Rio Grande do Sul. Teve uma oferta de um emprego melhor na cidade de Porto Alegre e foi embora. Os pais brigaram, dizendo que ele era um ingrato, que não amava a família, mas ele argumentou que não ia perder essa chance. Arrumou as coisas e foi embora. Nos primeiros anos mandou algumas notícias, mas como os pais não responderam suas cartas, não escreveu mais. Ao recordar o passado, Jacira começou a se perguntar por que ela deixara o tempo passar e nunca tentara saber dos irmãos. Teve de admitir que antes ela vivia fora da realidade, insatisfeita, triste, acreditando nas ideias erradas que seus pais puseram em sua cabeça. Onde estariam seus irmãos? Marina dissera que um dia a vida os colocaria frente a frente para um entendimento. Talvez isso não acontecesse nesta vida, mas se um dia eles voltassem a se encontrar, ela agiria diferente. Procuraria conhecê-los melhor, tentaria recuperar o tempo perdido. Pensando assim, sentiu uma grande sensação de bem-estar. Margarida apareceu na cozinha e elas voltaram a conversar sobre o trabalho. Depois do café, apressaram-se para recomeçar as tarefas do dia. Jacira chegou em casa carregando várias sacolas que colocou sobre o sofá da sala. Estava bem vestida e arrumada, muito diferente do que fora no passado. Geni aproximou-se curiosa e disse admirada: "Quanta coisa! Fez compras e não me chamou para ir junto? Eu estava com pressa. O dia da inauguração está chegando e ainda não está tudo pronto." "Não vai abrir os pacotes?" "Não. Vamos levar essas coisas para o ateliê. Esther vai passar aqui para me buscar." A curiosidade de Geni aumentou e ela não se conteve. "Ainda não estou acreditando que você vai ser sócia de uma empresa de luxo. Parece um milagre. Só acredito vendo." Jacira fixou a sério e respondeu: "Pode acreditar." A campainha tocou e Jacira exclamou: "Deve ser ela." Correu a abrir. Esther entrou, espargindo um delicioso perfume pelo ar. Era a primeira vez que ia à casa de Jacira. Geni não sabia se deveria ficar ou esconder-se. Lançou o olhar sobre a recém-vinda, entre curiosa e admirada. Esther aproximou-se e estendeu a mão, dizendo: "A senhora deve ser Dona Geni." "Sou a mãe de Jacira", respondeu ela, apertando a mão estendida. "Muito prazer, eu sempre tive vontade de conhecê-la. A senhora deve orgulhar-se da filha que tem." "É, de fato." Voltando-se para Jacira, Esther perguntou: "Seu pai não está?" "Não, deve estar no bar. Gostaria de conhecê-lo também, mas não faltará ocasião." "A senhora aceita um café, uma água?" perguntou Geni, parecendo ter superado o constrangimento. "Uma água." Geni saiu enquanto Esther piscou maliciosa para Jacira, dizendo baixinho: "Ela está surpresa e ainda não viu nada. Quero estar junto quando ela entrar em nosso ateliê." Jacira suspirou e respondeu: "Eu também. Sabe que às vezes até eu duvido que tudo isso esteja acontecendo?" Esther abraçou-a. "Está ficando lindo. Você tem alma de artista. Mas você é quem dá a palavra final. Eu e Margarida estamos aprendendo." Geni voltou com um copo de água em um pratinho e ofereceu a Esther, que agradeceu. Depois que ela tomou a água, Jacira disse: "Vamos levar tudo para o carro. Margarida está esperando." "Conseguiu comprar tudo?" "Quase tudo. Consegui o principal. Vamos embora?" Esther despediu-se de Geni, que as acompanhou até a porta. Jacira nunca vira a mãe tão amável e sorridente. Elas saíram e Geni esperou com impaciência que Aristides chegasse. Precisava contar a alguém sobre aquela visita. Ela não costumava esperar o marido voltar do bar. Quando ele demorava um pouco mais, encontrava-a dormindo.
Passava das 11 quando finalmente Aristides entrou em casa. Vendo-a na sala à sua espera, perguntou: "Você ainda acordada? Aconteceu alguma coisa?" "Aconteceu sim. Você vai ficar tão surpreso quanto eu. O que Jacira nos disse é verdade. A tal da Dona Esther esteve aqui para buscá-la. Você precisava ver o carro dela." "Ela entrou?" "Entrou sim. Mulher linda, de classe, cheirosa, muito simpática e educada. Cumprimentou-me. Nessa hora fiquei com vergonha da nossa casa. Uma mulher tão rica e fina, nosso sofá está descorado. A casa é velha, eu nem sabia o que dizer." "Bobagem. Ela sabe que somos pobres. Pelo menos você tinha limpado a casa." "Ainda bem que sim, senão teria morrido de vergonha." Jacira nos contou que eles são muito ricos. Era de se esperar que um dia ela viesse aqui, afinal Jacira é sócia dela. "Você acredita mesmo nisso?" "Claro. Eu pedi a Jacira para ver o contrato social da empresa. Está tudo certo. São 3 sócias. Margarida, Jacira e Esther. O marido dela emprestou o capital e vão dividir os lucros em partes iguais. Nossa filha agora é uma empresária. E do jeito que vai, pode mesmo ganhar muito dinheiro." "Estou boba. Nunca podia imaginar que ela conseguisse. Parece que tirou a sorte grande." "Ela tem se esforçado muito, trabalhado com disposição. Merece cada tostão que está ganhando." Eu gostaria de conhecer esse ateliê." "Ela nos convidou para a inauguração, mas não sei se devemos ir." "Por que não?" "Só vão pessoas finas de classe, é um lugar de luxo. O que vamos fazer lá? Não sabemos como nos portar no meio daquelas coisas finas. Vai ter um buffet, salgadinhos e tal, coisas delicadas de gente de classe. Nós vamos fazer feio." "Mas se ela nos convidou, eu gostaria de ir, nem que fosse para ficar em um canto sem fazer nada. Nunca vi uma festa dessas." "Isso não é para nós, é melhor não se iludir. E tem mais." Ele fez ligeira pausa enquanto Geni baixou a cabeça triste. Aristides tinha razão, eles iriam destoar. "Pode esperar", continuou ele. "Jacira vai ganhar dinheiro e não vai querer mais morar aqui, nesta casa pobre, nesse bairro distante. Ela vai acabar nos deixando, mulher." Naquela noite, Geni custou a dormir. Ficava imaginando como seria esse lugar, essa festa, de que forma Jacira ficaria no meio dessa gente, como agiria, o que faria se Jacira os abandonasse. Esse pensamento a assustava, mas por outro lado sentia que se ela fosse mesmo embora, não deixaria que eles passassem necessidade. Ainda mais se tivesse dinheiro. Naquela noite, Jacira não voltou para casa. Dormiu na casa de Margarida. Na hora do almoço, chegou em casa e perguntou: "Papai já foi para o bar? Acabou de sair, por quê?" "Ontem eu esqueci de avisar que hoje eu queria sair com vocês 2 para comprar roupas." Geni remexeu-se inquieta e repetiu: "Comprar roupas? Vocês precisam se arrumar para a inauguração." "Nós não vamos, seu pai acha que iríamos destoar no meio daquela gente fina." "Pois eu quero ver os 2 lá. É o meu dia de vitória. Estou conseguindo subir na vida. Quero festejar com minha família." Os olhos de Geni encheram-se de lágrimas e ela tentou disfarçar. Jacira abraçou-a dizendo: "Somos pobres, mas somos gente. Não somos mais do que ninguém, mas também não somos menos. Temos trabalhado honestamente e merecemos melhorar de vida. Não temos nada para nos envergonhar. Vocês vão comigo, sim. Quero nossa família reunida nesse momento tão importante de minha vida. Vá se arrumar e nós vamos sair já para comprar tudo que for preciso. Tem mais. Já marquei hora no cabeleireiro com meu amigo Belo para cuidar dos seus cabelos e fazer um tratamento de beleza. Quero meus pais muito elegantes." Geni não suportou a emoção. Caiu em pranto sem poder controlar-se. Jacira deixou que ela extravasasse toda a emoção. Depois, vendo-a mais calma e um pouco envergonhada, pediu: "Vá lavar o rosto e se arrumar. Não temos muito tempo. Ainda quero passar no bar falar com o papai." Geni apressou-se a ir arrumar-se enquanto Jacira fazia uma lista do que achava que deveria comprar para que eles ficassem apresentáveis. Elas saíram e Geni se esforçava para controlar a emoção. Estava atordoada, hesitante. Durante toda a sua vida, fora ela quem determinara o que a filha deveria fazer. Sentia-se segura em suas crenças. Não se detinha para pensar em nada diferente do que aprendera com seus pais. Jacira se rebelara, agira completamente diferente do que ela achava certo. Tinha certeza de que a filha iria fracassar. Mas, para sua surpresa, as coisas estavam dando certo. Ela estava derrotando a miséria em que tinham vivido, revelando capacidade, provando que sabia o que estava fazendo. As coisas nas quais Geni acreditava começaram a ruir. A falsa segurança em que se refugiara desaparecia a cada dia e ela, não podendo mais se apoiar nela, sentia-se insegura, não confiava mais em suas próprias opiniões, julgava-se ignorante, incapaz. Jacira estava certa e ela errada. Um sentimento de culpa começou a atormentá-la. Considerava-se inútil, não sabia mais o que era certo ou errado. Seus filhos tinham ido embora por causa dela, que não soubera educá-los. Sua forma de pensar prejudicara o progresso da família. Enquanto Jacira obedecera o que ela dizia, não tinha conseguido melhorar de vida.
Saiu com Jacira para fazer compras, mas estava sem capacidade para escolher. Deixou que a filha decidisse. Jacira notou que ela não estava bem. Fez o que pôde para que ela se entusiasmasse. Mas Geni estava aérea e ela fez o melhor. O tempo era curto e não lhe permitia esperar. Comprou o que achou adequado e depois foram até o bar. Jacira convenceu o pai a comparecer à inauguração. Combinaram que na manhã seguinte iriam comprar as roupas dele. Quando Jacira foi à casa de Margarida, conforme combinaram, encontrou Lídia e a filha. Lídia disse logo: sinto que você está preocupado. O que aconteceu? Você notou? Levei minha mãe para fazer compras. Pensei que ela se entusiasmaria com as coisas bonitas que compramos. Mas não, pareceu-me deprimida, atordoada, sem capacidade de dar opinião. Eu precisei escolher tudo. Logo, ela, que sempre foi forte, teve opinião. Será que está doente? Lídia pensou um pouco, depois disse: não, o problema é que as coisas mudaram. E ela ainda não assimilou. Como assim? Nós estamos mudando para melhor. Achei que ela fosse ficar feliz, mas ela está pagando um preço alto pelas crenças erradas que cultivou durante tanto tempo. Está se culpando, julgando-se errada, sem capacidade. Jacira sentou-se, fixando Lídia admirada. Por essa eu não esperava. Ela nem queria ir à inauguração? Lídia sorriu levemente ao responder. O que está acontecendo é natural. Durante a vida inteira ela impôs suas ideias à família e achava que estava fazendo o melhor. Fez o que pôde para manter você sob orientação dela, na qual acreditava. Ela pensava estar salvando a todos, prevenindo o mal, e acabou de descobrir que estava fazendo tudo errado. Por esse motivo não confia mais em seu arbítrio. Está sem rumo, não sabe como agir. Deve ser isso mesmo. Hoje ela me parecia uma barata tonta. Fiquei com medo de que ela estivesse perdendo a lucidez. Afinal, já está quase com 60 anos. O estado de lucidez não depende da idade, mas de como a pessoa lida com os fatos da vida. Quanto mais ela desenvolver o senso de realidade, mais lúcida ficará. Por outro lado, se der mais importância às aparências, reprimindo o que sente, querendo entrar nos papéis sociais, perderá a lucidez. É um castigo? Indagou Margarida, atenta ao assunto. Absolutamente. Deus não castiga ninguém. Foi a própria Geni quem escolheu esse caminho. Se ela acordar para a realidade, poderá dar um passo à frente. Nunca é tarde para melhorar. Entendo, comentou Jacira. Não vou deixar que minha mãe mergulhe na alienação. Farei o que puder para ajudá-la. Seria bom aconselhar-se com o Dr. Ernesto. Ele é ótimo nesses assuntos, tornou Lídia. Eu mesma gostaria muito de fazer mais alguns cursos com ele. De tempos em tempos eu volto lá para reciclar as ideias. Vou levar mamãe a essas aulas. Se ela aceitar, é meio caminho andado. Ela tem alguma fé religiosa? Indagou Lídia. Diz que é católica, mas nunca vai à igreja. Nesse caso, seria bom conversar com ela sobre a vida espiritual. A crença de que somos eternos, que a vida continua depois da morte física, fortalece o nosso espírito. Quando você tem certeza de que Deus está dentro de você, inspirando, protegendo, distribuindo bênçãos, os desafios necessários ao nosso crescimento ficam mais leves. Você já conversou com ela sobre suas experiências com os espíritos? Jacira meneou a cabeça negativamente. Não sei se ela entenderia. A verdade tem muita força, você sabe disso. Experimente conversar com ela sobre o assunto. Comece aos poucos e conforme ela reagir, vá falando. Você pode se surpreender. Jacira sorriu e respondeu: pode ser, vou experimentar. Assim como me fez tanto bem, poderá ajudá-la também. Estela e Marinho avisaram que o carro de Esther tinha chegado para levá-las ao novo ateliê. Elas se apressaram por quanto havia ainda muitas coisas para fazer. O tempo passou rápido. No dia da inauguração tudo ficou pronto. Na noite da véspera, as três fizeram um exame geral para que nada faltasse. Estava tudo uma beleza. Olhando ao redor, Jacira sentia-se emocionada, recordando-se da ajuda que recebera das pessoas. De Ernesto, que despertara nela a vontade de lutar para progredir. De Margarida, que com bondade dividira com ela seus conhecimentos e seus sonhos. De Esther, que tornara possível a realização dos projetos. E, finalmente, do espírito de Marina, cujo carinho e amor a acordara para a espiritualidade, modificando sua forma de olhar a vida. Fitando o rosto emocionado e alegre de Margarida e de Esther, Jacira sugeriu: antes de irmos embora, vamos fazer uma prece de agradecimento a Deus que nos tem abençoado com sua proteção e auxílio. Ótima ideia. É hora de agradecer, aduziu Margarida. Concordo, o amor chegou com Renato e este projeto veio completar minha realização. Elas deram as mãos fazendo um círculo e Jacira sentiu que uma energia suave e agradável envolvia e começou a falar. A gratidão é um sentimento de amor que eleva o espírito e nos une a Deus. É o reconhecimento do imenso amor com que Ele nos cerca e a certeza de que tudo é possível quando sob sua proteção.
Esforçamo-nos para fazer a parte que nos cabe na realização dos nossos sonhos de progresso. Desejamos seguir em frente, fazendo o nosso melhor, contribuindo para que as pessoas que procurem nossos serviços sejam abraçadas com respeito, alegria e carinho. Pedimos a Deus que nos inspire para que possamos aprender mais a cada dia e, de nossa parte, vamos nos esforçar para fazer desta casa um lugar onde a beleza, o trabalho, a dedicação sejam constantes. Desta forma, desejamos corresponder a tudo que recebemos trabalhando com prazer, alegria e honestidade. Aqui é um lugar de harmonia e paz. Assim será. Que Deus nos abençoe. Jacira calou-se e elas abriram os olhos sentindo-se leves. O cansaço dos últimos dias tinha desaparecido. Estou flutuando, comentou Esther. Que coisa boa, você fez uma prece linda. Nunca vou esquecer este momento. Falei o que estava sentindo, mas também senti que Marina estava aqui inspirando-me. Com essa proteção, estou certa de que amanhã tudo vai ser um sucesso, comentou Esther. Margarida não se conteve. Só pode estar tudo tão lindo. Vamos embora, precisamos descansar, lembrou Jacira. Amanhã precisamos estar dispostas. Não sei se vou conseguir dormir, a emoção é demais, mas é bom irmos embora logo, Jacira. Esther mora do lado, mas nós moramos longe. Meu motorista vai levá-las em casa. Não é preciso, disse Jacira. Passa das 10 e nesse horário os ônibus não estão lotados. Eu insisto, ele já está na porta as esperando. Quando elas saíram, o carro as estava esperando. Passava das 11 quando Jacira chegou em casa. Ao entrar, encontrou Genia aguardando na sala. Mãe, pensei que estivesse dormindo. Estou sem sono, pensando como vai ser amanhã. Vai ser uma beleza, está tudo muito bem arrumado. Esther tem muito bom gosto e nos ajudou. Meu coração está apertado. Por quê? Não se sente feliz em melhorar de vida? Ela não respondeu logo, ficou pensativa por alguns segundos e, vendo que Jacira olhava atentamente, continuou. Estou com medo de fazer feio, não quero envergonhá-la. Jacira aproximou-se e colocou a mão no braço dela, dizendo: com aquela roupa linda que nós compramos, aqueles sapatos elegantes, eu estou me sentindo feia, velha, não sei conversar direito. Jacira sorriu e respondeu: além do mais, iremos ao salão do Belo para arrumar os cabelos e fazer uma maquiagem. Você vai ficar muito elegante. Seu pai está todo orgulhoso, diz que vai ao barbeiro logo cedo. No bar já contou a todos sobre a inauguração. Só fala de você o tempo todo. Ele está feliz, mamãe. Venha, sente-se aqui, ao meu lado no sofá. Ela obedeceu e Jacira, lembrando-se da conversa com Lídia, segurou a mão dela e disse: você não precisa ter medo de nada. Eu me esforcei e Deus nos deu uma chance de melhorar. Nós precisamos agradecer a Ele o que recebemos e fazer o melhor para seguir em frente e aproveitar. Vamos rezar? Rezar? Você nunca foi religiosa. Eu não sou, mas nada acontece sem que Deus permita. Isso minha mãe sempre dizia. Pois é, então vamos agradecer e rezar. Jacira continuou segurando a mão dela e fez uma prece de agradecimento, pedindo inspiração para fazer o que fosse preciso a fim de que tudo saísse bem. Quando terminou, abriu os olhos e notou os olhos de Geni estavam marejados. É bom rezar, faz bem. Eu tinha me esquecido disso. Quando a gente está no bem e com Deus no coração, tudo dá certo. Agora vamos dormir. Amanhã será um dia cheio. Elas subiram e Jacira notou que o rosto de Geni estava mais sereno. Tudo estava bem e ela, apesar do evento no dia seguinte, sentia-se em paz. Aguardem, a história continua.